Ótimo. Pessoal, então, Podemos, bom então? dia. Bom dia para quem ainda não falei bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Eu acho que à medida que a gente for avançando aqui na aulinha de hoje, os outros colegas também vão conseguindo entrar, e aí quem não conseguir assistir agora ao vivo, depois pega na gravação, né, esse comecinho. Então, quero também dar as boas-vindas para o Douglas, né? O Douglas, eu vou fazer a minha apresentação e aí depois eu peço para que ele faça a apresentação dele mesmo. Também. O Douglas, ele é meu colega de turma, então a gente se formou junto e, na verdade esse não é o grande motivo do convite, né? Eu convidei justamente porque é uma pessoa que eu admiro muito pela trajetória, um profissional extremamente competente e eu acho que não só a experiência da vida veterinária, como também toda a trajetória dele foi muito bacana, né, Douglas? E Uhum. ele pode até, inclusive, contar um pouquinho para vocês agora, né, de quando ele se formou e o que ele foi fazendo depois. Que eu acho que eu já falei isso em outras lives que a gente fez, Douglas, mas eu acho que a grande sacada da gente fazer essas reuniões com convidados, além de expandir o aprendizado, né, porque com certeza Uhum. juntos nós somos mais, né? Uma pessoa não Uhum. sabe tudo sobre todas as coisas, mas quando a gente junta, a gente acaba conseguindo aprender juntos e somar muito mais para todo mundo. Uhum. Mas eu acho que é importante também a gente dividir essa questão da formação, né? Acho que todo mundo aqui está numa fase aí pré-final da graduação e com aqueles questionamentos de o que fazer, se vai dar certo, como é o mercado, né? E tentando definir aí que área vai seguir. Então, eu acho legal a gente ter essa vivência, né? Contar das experiências, porque eu acho que para a gente, Douglas, acho que pode falar isso também com bastante critério, foi muito importante conhecer aquelas pessoas que foram as nossas inspirações, né? A gente tem que Uhum. normalmente ter uma inspiração para a gente conseguir traçar aí as nossas metas, os nossos projetos, os Uhum. nossos sonhos de vida. Então é isso, pessoal. Aproveitem, perguntem, podem interromper com o microfone, como eu falei, para quem quiser abrir a câmera para fazer pergunta. É importante também, né? Eu acho que é bom a gente se conhecer. Eu Uhum. não sei se algum de vocês tem aí definido que queira trabalhar especificamente com diagnóstico por imagem ou atuar na clínica mesmo. Então, eu acho que o Douglas também pode guiar vocês aí para importantes oportunidades de estágio, né, Douglas? Uhum. Então, vocês fiquem bastante à vontade. O Douglas é de casa, é meu amigo da faculdade. Então, a gente está em casa, tá? Podem fazer perguntas à vontade e participar. Então, é isso. Então, bom dia, pessoas. Meu nome é Douglas Matei, como a Amanda falou, a gente estudou junto. E eu sei que muitos de vocês devem estar com muitas dúvidas, assim, com que carreira seguir, né? Final de curso, a gente fica naquela expectativa de estar acabando e eu ainda não decidi muita coisa. Eu, por outro lado, felizmente, eu não tive tanta dúvida, assim. Eu me encontrei na veterinária no final do primeiro ano já. Eu caí no diagnóstico por imagem no hospital que a nossa faculdade tinha. E eu sempre soube que era isso que eu queria. Então, felizmente, eu tive muita sorte com relação a isso. Então, somando tudo isso, os 4 anos de estágio, que eu fiz estágios, né, a faculdade quase toda, e os 10 anos e meio de formados, então a gente tem aí uns 15 anos, mais ou menos, já dentro do diagnóstico por imagem. E como a Amanda falou, a gente também tem muita sorte de poder estar em contato com as pessoas que são inspirações para nós. Então, a gente teve professores muito bons, os nossos professores de pequenos, de grandes, de cirurgia, são, para mim, continuam sendo referências. São para eles que eu corro atrás ainda, quando tem necessidade. E isso vai ser sempre assim. E a gente tem que correr atrás. E a gente também está vivendo um momento muito diferente. Tudo isso que vocês estão tendo agora, a gente nem sonhava em ter na nossa época. O acesso à informação hoje é muito fácil. Então, como a Amanda falou, caso vocês tenham dúvidas e queiram procurar a gente depois também, a gente está à disposição. Então, como a Amanda falou, eu sou formado pela Uniderp em 2009. A nossa faculdade é aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A minha residência foi na Universidade Federal do Mato Grosso, em diagnóstico por imagem. Né? Eu atuo no diagnóstico por imagem, como eu falei, desde o primeiro ano de faculdade. E atualmente eu tenho 3 ocupações principais. O CEMEV, que é um centro de especialidades, médico veterinário, um local que só atende pacientes encaminhados, então a gente recebe os animais para fazer exames. Lá eu só faço o serviço de ultrassonografia. Uma outra ocupação que eu tenho é o Prontovet, centro veterinário, lá eu atuo tanto com raio-x quanto com ultrassom.
pacientes encaminhados para o exame e pacientes que são atendidos lá. Lá faz atendimento. E mais recentemente eu fui convidado para fazer parte do NAUS, o Núcleo de Aperfeiçoamento em Ultrassonografia Veterinária, que para mim assim foi um dos convites mais especiais, porque como a Amanda falou, a gente ter contato com quem é referência é muito gratificante. E a fundadora do NAUS é quem iniciou o serviço de ultrassonografia no Brasil. Então, a Cibele Carvalho é uma referência mundial, então trabalhar com ela realmente vai ser muito bom. O diagnóstico por imagem, ele apareceu para mim no primeiro ano de faculdade, como eu comentei para vocês, e está evoluindo muito. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre raio-x, mas o diagnóstico por imagem compreende ultrassonografia, ressonância magnética, tomografia, fluoroscopia, alguns cursos de endoscopia também se incluem diagnóstico por imagem, mas hoje a gente vai focar mais no raio-x. Então, a gente vai falar um pouco sobre o estudo radiográfico de fraturas e a gente vai falar sobre coluna também. Tá bom? Aqui no grupo de vocês tem alguém que vai trabalhar com diagnóstico por imagem especificamente ou não? Eu só queria ter uma noção assim, porque muitas das coisas que a gente vai falar aqui são específicas para quem vai trabalhar no diagnóstico por imagem, mas a maioria não é. Então, assim, mesmo que vocês não queiram isso, né, para o futuro, com certeza vocês vão precisar de um raio-x um dia. É muito difícil alguém que vai cair na clínica de grandes ou na clínica de pequenos, na cirurgia de grandes, na cirurgia de pequenos, alguém que não tenha necessidade do diagnóstico por imagem, principalmente do raio-x. Tá bem? Ó, antes de tudo, antes da gente começar a falar de raio-x, a gente tem que lembrar alguns termos que eu vou usar esses termos na aula. Então, eu gostaria que vocês anotassem, porque a gente vai falar esses termos e a gente não vai poder parar a todo momento. Então, a gente vai falar alguns deles agora, tá bom? O primeiro termo que a gente vai ter que lembrar é osteopenia. A osteopenia, gente, é a redução da matriz óssea no osso. Então, na radiografia, ela vai se apresentar com uma diminuição de radiopacidade. Então, o osso que teoricamente ele é bem branquinho no raio-x, ele é bem radiopaco, um osso com osteopenia, ele vai ser menos radiopaco, ele vai ser mais escuro. Então, esse termo osteopenia é perda de matriz óssea, tá bem? A osteólise é a quebra da matriz óssea. Então, está acontecendo algum processo que está promovendo a quebra de matriz óssea. Então, em algumas patologias a gente vai ter osteólise e a gente tem que estar com esse termo na cabeça. Esclerose é deposição de matriz óssea. Então, o osso que já tem por si só, né, uma radiopacidade importante, ele vai ter uma deposição maior, geralmente por algum tipo de estresse. E ela é mais comum em acidentes ósseos, né, depressões ósseas, o relevo do osso, ou nas faces articulares. Então, a deposição é um estresse ósseo, é uma deposição óssea. É como se o osso ficasse mais grosso, entendeu? Naquela região. Reação periosteal. Então, a gente deve lembrar que a superfície do osso é denominada periósteo, e reação periosteal é qualquer tipo de reação que a gente vai ter nessa superfície óssea. Então, por exemplo, uma osteólise pode ser um tipo de reação periosteal, entendeu? A quebra do osso ali no periósteo. Vou subir. A gente também tem reação osteoblástica e osteoclástica. Então, a gente tem que lembrar que o tecido ósseo ele é formado por vários tipos de células. Então, as células osteoblásticas são aquelas que fazem a deposição de matriz óssea. E as células os osteoclastos, eles são células que retiram a matriz óssea. Então, por aí a gente já começa a pensar. Uma osteólise, que a gente viu ali em cima, é a quebra de matriz óssea, ela é uma reação do osteoclasto. E a deposição de matriz óssea é uma reação do osteoblasto. Então, no laudo, o radiologista ele pode colocar que está tendo uma osteólise, que é a quebra de matriz óssea, ou ele pode colocar que está tendo uma reação osteoclástica. É o osteoclasto que está promovendo essa quebra de matriz. E também tem termos que a gente usa bastante, que é osteófito e entesófito. O osteófito é uma pequena proliferação óssea, geralmente periarticular. Então, é como se tivesse um novo osso ali, geralmente adjacente a uma articulação. E o entesófito também é uma deposição óssea, só que geralmente inserção de ligamentos ou tendões. Então, a apresentação radiográfica deles são iguais, é como se fosse uma pontinha óssea, um osso crescendo, só que o osteófito é periarticular e o entesófito é inserção de ligamentos e tendões. Até aqui alguma dúvida? Nenhuma? Posso seguir? Ninguém pode. Pode participar, pessoal. Pode falar, gente, que eu vou embora. Que é osteófito mesmo? O osteófito,
ele é a deposição de matriz óssea, geralmente uma proliferação óssea adjacente a uma articulação. É o osteófito. E o entesófito é semelhante ao osteófito, é uma deposição de matriz óssea, né, uma proliferação óssea, só que numa inserção de ligamento. Então, os dois são proliferações ósseas. Ok? Eu vou tentar desenhar É, aqui, talvez vocês consigam entender. Pode ser? pode. Ó, então, por exemplo, vou tentar desenhar aqui em cima. Vamos supor que essa aqui é uma vértebra. E aqui é uma outra vértebra. O osteófito, ele é uma proliferação óssea igual essa pontinha aqui, ó. Que eu fiz ali em cima, tá vendo? É uma coisinha bem pequena. E aqui embaixo das vértebras tem um ligamento. Aonde esse osteófito, se esse osteófito cresce na inserção de ligamento, ele se chama entesófito. Então, o osteófito é periarticular e o entesófito é inserção de ligamento. Tá bem? É uma proliferação óssea. Eu sou muito de desenhar, viu, gente? Eu gosto de desenhar. Então, talvez a gente pare alguns slides para tentar exemplificar. E por que, então, que um clínico solicita uma radiografia? Quando chegar uma radiografia, se alguém de vocês for trabalhar com diagnóstico por imagem, ou vocês forem clínicos atender, por que, então, que a gente solicita uma radiografia? Primeiro, é para confirmar uma suspeita clínica. Então, o veterinário atende o paciente, ele precisa confirmar uma suspeita, então ele pede uma radiografia. Se a suspeita dele for confirmada, no raio-x a gente vai ver sinais compatíveis ao que ele suspeitou, ok? Então, vamos supor que ele suspeite de uma, sei lá, de uma cardiopatia, o raio-x que apresentar sinais compatíveis vai confirmar essa suspeita. Se não apresentar alterações, aí vai negar essa suspeita. Então, quando se nega essa suspeita, isso vai acabar instigando o clínico a algum tipo de diagnóstico diferencial, tá bom? Ou ele pode estar pedindo esse raio-x para excluir outras possibilidades, para fazer um diagnóstico diferencial. Por exemplo, um animal que está claudicando por exemplo, o veterinário palpou esse animal, ele está com sensibilidade dolorosa, o animal está claudicando. Ele pode já saber que esse animal tem uma artrite por um diagnóstico antigo, mas ele pode estar pedindo um raio-x para excluir uma outra possibilidade, fazer um diagnóstico diferencial. Tá bem? Então, se a gente fizer um raio-x só para excluir, por exemplo, eu quero fazer um raio-x para excluir que a tosse desse animal seja uma bronquite. Então, eu não vou ver sinais de bronquite, vai ser um raio-x sem alterações. E o raio-x ele também instiga a outros diagnósticos. Então, um laudo, às vezes, ele não vai estar um diagnóstico confirmatório, ele não vai estar um diagnóstico só, ele pode estar com uma lista de diagnósticos diferenciais que vão servir para o clínico instigar a pesquisar outras alterações. E até mesmo para o tutor ele saber que existem outras coisas, entendeu? Para não ficar focado só naquela doença. Outra consideração para exame que a gente tem que ter é com relação ao histórico. Então, a gente tem que saber o histórico desse animal. A gente tem que ter uma suspeita clínica baseada no histórico, na anamnese, nos sinais clínicos. A gente tem que saber a condição clínica desse paciente, se ele está preparado para fazer um raio-x ou não, e, na verdade, qualquer outro tipo de exame, né, não só o raio-x. A gente deve considerar a possibilidade de anestesia. Muitos animais, eles vão estar com muita dor. É muito cruel, né? Você ter que forçar um animal a ficar numa posição se ele já está dolorido, estressado e tudo mais. E a solicitação de exame ela tem que ser adequadamente preenchida. A gente vai falar também sobre solicitação de exame mais para frente. Então, daqui, tudo isso é muito importante. Histórico, suspeita clínica, a condição do paciente, se ele está apto a fazer o exame ou não, e a possibilidade de anestesia. A maioria das pessoas não gosta de anestesia, viu, gente? Eu não sei porquê, mas isso está mudando um pouco, graças a Deus. Ainda consideração pré-exame, a gente tem que ter uma boa noção de anatomia, não tem como fazer raio-x sem anatomia. E a anatomia não é uma coisa tão fácil quanto parece. Então, a gente tem que estar sempre à mão. Os artigos, atlas, livros, os que você mais confia tem que estar sempre à mão. A gente tem que estar familiarizado com as conformações raciais. Então, principalmente em pequenos, a conformação racial varia muito, principalmente em cães. O crânio de um bulldog, por exemplo, é 100% diferente de um crânio de um pastor alemão. Entendeu? Então, a gente tem que estar familiarizado com isso. E a gente tem que saber a correta modalidade de imagem que a gente vai fazer. A gente vai comentar um pouco sobre isso na hora de falar de coluna. Será que o raio-x é o melhor para avaliar a coluna? Né? Então, a gente tem que saber as limitações e as vantagens de cada tipo de exame. Então, vamos começar o conteúdo mesmo. Fratura. A fratura, gente, ela é uma descontinuidade óssea, tá bom?
Então, esse osso sofreu algum tipo de injúria, a gente vai falar sobre elas, e a continuidade do osso, ela foi agredida. São variáveis graus de sensibilidade, então o animal, ele pode... Tem animal que nem dor tem, é incrível isso, mas tem. E tem animal que uma fratura simples, bem discreta, o animal, ele não deixa nem radiografar de dor. Então, a sensibilidade dolorosa é um importante sinal de fratura, mas não é o único, tá bom? Geralmente, elas estão associadas a um edema, né? Tem inchaço adjacente. O tempo que essa fratura ocorreu pode prejudicar o diagnóstico, então as fraturas a longo prazo, elas tentam se consolidar. E a apresentação óssea dela pode mudar e isso pode prejudicar o diagnóstico. A fratura, para se consolidar, ela promove reações periosteais, reações ósseas. E essas reações, elas são variadas de uma série de fatores. Por exemplo, a idade do animal vai alterar o nível de reação, a idade, a condição nutricional, se esse animal está em repouso ou não, se essa fratura é estável ou não. Então, a reação que essa fratura vai causar é dependente de vários fatores. E o exame físico prévio é essencial para a gente adequar o raio-x exatamente para o que a gente quer ver. Então, não tem como fazer um raio-x de membro total, por exemplo. Não é um raio-x só. A técnica é diferente para cada região de membro. Já vi pedidos assim que era radiografia crânio-caudal. E daí, na hora que foram perguntar o que era radiografia do crânio a cauda. Não tem como, entendeu? Cada segmento de coluna, cada segmento do membro é uma técnica diferente. Então, o ideal é que vocês façam um exame físico bem detalhado para o radiologista saber aonde ele deve procurar essa fratura e focar o estudo radiográfico para esse local de fratura. Aqui a gente tem algumas fraturas, ó. 5 delas, e vocês podem ver que uma é bem diferente da outra. Então, a classificação das fraturas, ela vem para tentar guiar o clínico, o cirurgião e o tutor também, para o prognóstico dessa fratura. Se é um prognóstico favorável, se existe um procedimento cirúrgico adequado para esse tipo de fratura, para o tipo de lesão. Então, a classificação de fraturas, ela vem a tentar padronizar a imagem radiográfica, tá bom? Aqui a gente tem 5 tipos de fraturas totalmente diferentes, a gente vai comentar sobre elas. Tem uma, a quarta, vocês estão vendo que tem até um projétil ali, ó. Então é uma fratura cominutiva por projétil, né? O animal foi baleado, coitado. Então cada tipo de fratura ele vai ter uma classificação diferente. Fratura, a classificação delas, a gente vai começar então se essa fratura ela tem relação com o meio externo ou não. Então, como assim, Douglas, relação com o meio externo? Algumas fraturas, gente, elas podem lacerar os tecidos moles e o osso ficar exposto ao meio ambiente. Então, eu vou tentar dizer aqui para vocês. Ó, vamos imaginar que isso aqui seja um osso. E aqui é a pele do animal. Então, essa é uma fratura que a gente chama de fechada. Os segmentos de fratura, eles não estão expostos ao meio ambiente. E essa fratura, ela, dependendo da mobilidade desse animal, ela pode vir a expor. Então, ela pode ficar assim, por exemplo. Ó. Se houver exposição óssea, a gente é um prognóstico mais desfavorável e já é uma emergência. Então, se o osso ele tem contato com o meio externo, isso é chamado de fratura exposta ou fratura aberta. Se a fratura não tem contato com o meio externo, a gente chama ela de fratura fechada. Isso aqui todo mundo entendeu? Então, a classificação na parte de sendo exposta ou fechada? Tá fácil? Eu vou passar, hein? Pessoal, vocês estão acordados? A Daniele disse que tá A fácil. Daniele disse que sim. Ótimo. Então, a relação com o meio externo vai classificar se a fratura é fechada ou aberta. Se for aberta, o osso vai estar exposto. Lembrando, gente, que fratura exposta ela é uma condição de emergência. A correção ela tem que ser feita o quanto antes, porque o osso ele é muito suscetível à infecção nesse caso e pode levar a sepse. Tá bem? Então, uma fratura exposta ela é uma emergência sim. Já uma fratura fechada não. Uma fratura fechada, por exemplo, se vocês atenderam um animal que a fratura é exposta, vocês têm que mandar ele para o raio-x imediatamente, né? Fazer um antibiótico já profilático, porque a infecção já começou a se instalar. E esse raio-x tem que ser feito o mais rápido possível. Numa fratura fechada, não. Você pode tentar estabilizar essa fratura com uma tala, alguma coisa assim, para depois mandar para o raio-x. A classificação de fraturas também tem uma relação com a continuidade da linha de fratura. Então, ela pode ser completa ou incompleta. Vamos desenhar novamente aqui, ó. Vamos imaginar que isso aqui é um osso um pouco maior.
Aqui o canal medular do osso. Então, uma fratura completa é quando a linha de fratura ela atinge todas as faces do osso. Ela vai de um periósteo ao outro periósteo. Uma fratura incompleta ou fissura, ela não atinge todas as linhas, as faces do osso. Então, esse aqui, o de baixo, seria uma fissura e o de cima uma fratura completa, tá bem? Então, você pode descrever assim, fratura completa aberta, por exemplo. Ou então você pode ter uma fissura óssea, que é essa de baixo, tá bem? Então, a classificação, de acordo com a continuidade da fratura, vai classificar ela entre completa ou incompleta. E a incompleta vocês também podem chamar de fissura. A classificação de fraturas também tem uma derivação que é com relação ao número de linha de fraturas. Então, a gente pode ter uma fratura simples, uma fratura composta ou uma fratura combinativa. A fratura simples, geralmente, é quando a gente tem apenas uma linha de fratura. Então, vamos lá. Aqui uma fratura simples, bem facinho. A gente está vendo só uma linha de fratura. A fratura composta é quando tem mais de uma linha de fratura no mesmo osso. Então, esse aqui, o número 2 já seria uma fratura composta. E a fratura combinativa é quando não é possível contar quantos fragmentos ósseos tem. Então, é como se eles tivessem sido esmigalhados. Então, uma fratura simples, uma linha de fratura. Fratura composta, duas linhas de fratura no mesmo segmento de osso. E a fratura combinativa, quando a gente não consegue delimitar quantos fragmentos exatamente tem. Ok? Que agora tá fácil? Tranquilo. Ótimo. Então, vamos lá. Então, a gente já classificou as fraturas quanto à exposição ao meio externo, a continuidade de linha de fratura e agora ao número de linhas de fratura. Aqui, ó. A primeira, uma fratura simples. No rádio e na una. Na una tem uma fratura e no rádio tem outra. Então, uma fratura simples em cada elemento ósseo. Aqui uma fratura composta no rádio e na una também. Então, vocês vejam que tem duas linhas de fratura no mesmo osso. E aqui duas linhas de fratura novamente. E aqui nessa escápula, uma fratura combinativa. São vários fragmentos de fratura. Tá bem? Então, bem facinho. Depois que a gente... Eu acho que desenhando a gente consegue ilustrar melhor para depois ver a imagem, entendeu? E a gente também tem a classificação com relação à direção da linha de fratura. A dinâmica dessa linha. Então, a fratura ela pode ser transversa, pode ser oblíqua ou pode ser espiral. E a fratura transversa é a mais comum. Então, é aquela que o osso ele está transversal ao maior eixo. A transversa é que a linha de fratura está transversal ao eixo longo do osso. A fratura oblíqua, a linha de fratura está oblíqua ao maior eixo do osso. E a espiral, ela é uma soma das duas. Ao mesmo tempo que o osso ele se fraturou no sentido transverso, ele tentou fazer uma continuação com um segmento longitudinal da fratura. Então, é como se a fratura estivesse assim, ó. Não consegui desenhar a parte assim. É como se tivesse girado no próprio eixo. Então, a gente tem a transversa, oblíqua e espiral. Essa em espiral, gente, o osso mais comum de acontecer é no húmero, porque o húmero ele tem uma certa tortuosidade do eixo longo dele. Então, o osso mais comum de ter a fratura em espiral é o húmero, tá bom? A oblíqua e a transversa, qualquer osso longo, elas são propícias de ter. Aqui, novamente, ó, uma em espiral querendo ser oblíqua, essa primeira. Ó, vocês vejam que ela é transversa. Essa aqui é oblíqua, olha a linha de fratura como tá. E essa aqui em espiral, ó, vejam que ela tá assim, ó. Então, são as três fraturas mais comuns que a gente tem. A gente também deve classificar a fratura de acordo com a localização dela. Então, um osso longo, ele é composto por diáfise, metáfise e epífise. E quando ele ainda está crescendo, quando é um esqueleto imaturo, tem a linha epifisária, que é a linha de crescimento. Então, a gente tem a diáfise, que é essa maior parte, né, do osso longo. A gente tem a metáfise e a gente tem a epífise. O que a gente deve lembrar que, por exemplo, esse animal está em pé, o animal desse osso. A parte de cima do osso é a proximal e a parte de baixo é a distal. Então, a gente tem que especificar isso. Então, a gente tem a diáfise.
a diáfise ela é daqui até aqui, então a gente tem a diáfise proximal e a gente tem a diáfise distal. No meio dela, a gente pode colocar que é a diáfise média, então o terço médio da diáfise. A metáfise, que é essa região aqui, tem a metáfise proximal e a metáfise distal. Eu já coloquei aqui o D. E a epífise também, tem a epífise proximal e a epífise distal. Então a gente tem que especificar isso. A mesma coisa a linha de fratura, a linha epifisária. O osso ele cresce nas epífises, então tem a epífise proximal e tem a epífise distal, tá bom? Então isso é lembrando da anatomia, mas a gente tem que tentar classificar. Então a gente já viu a classificação de fraturas de acordo com a exposição ao ambiente externo, se ela é aberta e fechada, com relação à continuidade óssea, se ela é completa ou incompleta, uma fissura, de acordo com a quantidade de linha de fraturas, se é simples, composta ou combinativa. A gente já viu de acordo com a direção da linha de fratura, se é transversa, oblíqua ou em espiral, e agora com relação à localização. Então, uma classificação de fratura tem no mínimo esses 4 elementos. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma fratura completa, transversa, fechada, em diáfise proximal, por exemplo. É um nome enorme, mas é para tentar localizar onde é essa fratura, para quem receber esse laudo saber identificar e saber qual vai ser o prognóstico desse animal. As fraturas epifisárias, gente, elas também podem ser denominadas de Salter-Harris. Esses estudiosos classificaram as fraturas epifisárias em vários tipos, e aí a gente dá esse nome. Mas uma coisa que já está mudando muito, e talvez, eu acho que a minha geração talvez não pegue muito isso, mas a de vocês talvez pegue. Eu tenho visto isso na imagem e talvez também isso continue nas outras áreas. Os nomes próprios estão começando a sair. Então, por exemplo, a fratura que esses estudiosos deram de Salter-Harris, ela não vai mais chamar Salter-Harris, vai chamar fratura epifisária. Então, nos laudos, vocês podem encontrar um laudo de fratura Salter-Harris ou fratura epifisária. Na minha geração, isso eu acho que ainda não vai mudar, porque a gente fica muito atrelado ao jeito que a gente aprendeu e tem muita gente ainda muito antiga fazendo os laudos. Então, a gente vai ter muito tempo ainda de fratura Salter-Harris, mas na geração de vocês, talvez isso já mude. E vocês talvez encontrem como fratura epifisária. Na radiologia, no ultrassom não tanto, mas na radiologia tem muito nome próprio e isso está sendo tirado já. Então, provavelmente vocês vão ter como fratura epifisária mesmo. Então, a fratura epifisária Salter-Harris, ela recebe uma classificação de acordo com o tipo de linha de fratura e quais elementos ósseos ela está agredindo. Então, se a fratura, por exemplo, a tipo 1, ela ocorreu só na linha de fratura e afastou um pouquinho a epífise, ela recebe o nome de tipo 1. Foi uma agressão só na linha de fratura e afastou um pouquinho a epífise da metáfise. A Salter-Harris tipo 2, ela fez uma descontinuidade da linha epífise e pegou um pouquinho da metáfise. A fratura tipo 3, ela agrediu a epífise e separou essa epífise. Ela agrediu a linha fisária e separou parte da epífise. A tipo 4 pegou parte da epífise e parte da metáfise, mas não deu continuidade em toda a linha toda a linha epifisária. E a tipo 5, que é um pouco menos comum, é uma fratura por compressão. A linha fisária ela foi comprimida. Então, esse tipo é um pouco mais difícil da gente diagnosticar, porque a gente não consegue... Geralmente o animal sente menos dor que os outros, e para radiografar é um pouco mais difícil também. Geralmente a gente tem que fazer um estudo comparativo. Por exemplo, se a gente suspeita que tem uma fratura Salter-Harris tipo 5 no rádio esquerdo, a gente pega o rádio direito do animal e radiografa também para comparar, tá bom? Então, só para recapitular, a fratura Salter-Harris é uma fratura que ocorre na linha fisária, na linha de crescimento, e a classificação dela é de acordo com quais elementos do osso ela agrediu. Se foi só a linha de fratura, se foi a linha de fratura e a metáfise, ou se foi a linha de fratura e a epífise, tá bem? Vocês querem que volte em algum slide? Até agora? Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Se vocês quiserem, a gente volta a um. Acho que tá tranquilo. Pode seguir, Douglas. Bem. Ó, essa daqui é uma fratura de fêmur. Se vocês verem lá em cima, é que na minha tela ela tá aparecendo pequeno. Mas aqui eu vou tentar contornar. Vejam bem a imagem, que depois que eu fizer o contorno eu não consigo apagar. Tá bem nítida a imagem, tá num tamanho bom. Tá nítido? Ah, que bom. Então, aqui é o periósteo do animal e a linha epifisária tá aqui. E aqui volta o periósteo do animal. Essa fratura aconteceu aqui, ó. Ela separou a cabeça do fêmur.
é uma fratura salter Harris tipo 1. É a mais comum que a gente tem e é a mais fácil de identificar, na verdade. Ela não pega nenhum pedaço de periósteo, de metáfise, nem nada assim. Então, as fraturas salter Harris, elas são bem mais comuns do que parece. O que a gente deve lembrar é que essa são em animal jovem, porque a linha de crescimento ainda não está totalmente consolidada. E a gente deve lembrar também que animal jovem varia de raça para raça. Por exemplo, um pincher de 11 meses, ele já tem quase todas as linhas pisárias fechadas. Diferente, por exemplo, de um São Bernardo, que vai terminar de fechar lá pelos 15, 16 meses. Então, animal jovem tem variações na veterinária. Eu acho que em grandes não tem tanta variação de raça assim, né, Amanda? Eles devem consolidar tudo na mesma época. Não tem tanto. Eu ia até falar isso agora, porque foi um dos pontos até que a gente viu em outras live class, essa questão das epífises, né? Que às vezes causa até confundimento por conta da radiopacidade. A gente, como aparentemente não é muito parecido, né, com a estrutura óssea, acaba parecendo que tem um deslocamento do osso, e aí isso acaba confundindo. Aí até ia te perguntar qual que é o macete que você costuma usar para diferenciar, né, além de, obviamente, considerar a idade do animal. Porque a gente sabe que em pequenos, como você falou, a variação entre raças é muito maior do que em grandes. Grande você vai atender um potro, é um potro, né, ainda está em fase de crescimento, então a gente já considera de forma geral, né, independente da raça. Eu lembro até do Charles falando isso, mas ia te perguntar o seu macete diário aí da sua rotina. Não, a melhor dica, gente, é fazer o estudo contralateral. Se foi feito um raio-x e vocês estão numa dúvida, aproveita que o animal está na mesa e faz o estudo do outro membro do animal. As alterações traumáticas, eu só vi uma vez uma alteração traumática ser simétrica, acontecer nos dois membros, idêntico, entendeu? É muito difícil uma alteração traumática como uma fratura, ela acontecer de forma igual nos dois membros. Então, se você fez uma radiografia, eu vou mostrar depois uma fratura avulsiva, e você está em dúvida, radiografa a mesma posição no membro contralateral. Se a alteração estiver idêntica, é muito difícil que isso seja uma alteração traumática, tá bom? Só que você tem que ter o olho e olhar bem os detalhes, para ver se tá igual mesmo, tá bom? Então, aí o que acontece? Douglas. Gatos, eles... Oi. Aí outro ponto também, e essa questão do olho é só a gente fazendo, né? Então, quanto mais radiografias a gente avaliar, mais próximo aí de encontrar detalhes a gente vai estar. Só, gente. Porque todo mundo tem essa dúvida, mas como, quando, quantas radiografias que eu tenho que avaliar para ficar efetivamente? É isso. Não, gente, ó, se alguém quer ir para o diagnóstico por imagem, tem que fazer estágio, porque você vai ver muita rotina em estágio, e depois do estágio seguir alguma residência, porque a residência dá muita rotina. É o melhor jeito. Cursos eu recomendo muito, porque você tem uma base muito teórica, mas não tem muita base prática. Infelizmente, o curso não dá prática pra gente. Você pode até fazer um curso que tenha aula prática, num centro de referência, só que você não vai ter volume de exames, não vai ter volume. Uma coisa que eu vejo muito no centro de referência, sempre vão as coisas semelhantes, entendeu? Por exemplo, se você for no NAUS, que é de ultrassonografia, a Cibele Carvalho, ela atende muito Doppler, então a sua rotina vai ser de Doppler. Você não vai pegar sofrimento fetal, que você fica naquela dúvida se é ou não é. Lá não tem raio-x, então você não vai ter essa rotina de raio-x. Então, é prática, só prática mesmo. Então, aqui a gente falou sobre localização. A gente já falou localização em metáfise, diáfise e epífise, e agora a linha de crescimento. Aí aqui, ó, tem outros tipos de fratura. Fratura por compressão, quando esse osso sofreu um estresse e houve algum tipo de compressão, como na salter Harris tipo 5, que eu comentei anteriormente. Essa imagem é uma fratura de avulsão. Deixa eu tirar daqui. Essa fratura da imagem é uma fratura avulsiva. Com certeza, gente, é a fratura que mais gera dúvidas. Por quê? A linha de crescimento da crista da tíbia é uma linha bem espessa e ela demora muito a consolidar. Eu acho, se eu não me engano, é uma das últimas a se consolidar. Eu já recebi dúvidas disso, de raio-x que eu fiz o laudo normal e o clínico falou, Douglas, mas aqui não é uma fratura? Não. Nesse caso da imagem, o que a gente vê? Essa daqui, ó, é a crista da tíbia consolidando. Eu vou tentar marcar para vocês. O lugar dela é aqui, ó. Aqui onde eu desenhei. Só que a linha de crescimento dela é uma linha bem espessa. Ela deveria estar aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver uma bolinha. E ela tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Agora não consigo apagar mais. O que a gente vê? Eu vou desenhar aqui onde ela era para ela estar. Era para ela estar aqui, onde está mais marcadinho.
e ela está aqui mais para cima. Então ela tem um deslocamento proximal, ela está se aproximando do osso apendicular e cranial. Essa é com certeza a fratura avulsiva mais comum que tem. As fraturas avulsivas, né, as fraturas por avulsão, elas acontecem em acidentes ósseos onde se inserem ligamentos e tendões. Então, o que acontece? Houve algum tipo de estresse nesse osso ainda imaturo, que está em crescimento, e esse estresse fez o movimento dele fez o tendão ou o músculo puxar esse acidente ósseo e ele se desprendeu do restante do elemento ósseo. Então, isso se chama fratura avulsiva. Tá bem? Fratura por avulsão. Fratura em galho verde geralmente é em esqueletos imaturos. Deixa eu ver se eu coloquei aqui uma imagem. Aqui, fratura em galho verde. É um esqueleto imaturo ou que já teve alguma lesão óssea prévia, tá bom? A fratura em galho verde, gente, ela é muito mais comum em animais que têm falha de suplementação, principalmente filhotes. A rotina de fratura de galho verde é quase 100% em gato de rua que não recebia alimentação adequada e o osso fica osteopênico, tem menos matriz óssea, ele fica mais propício à fratura, tá bom? Tem as fraturas condilares e supracondilares, que o nome delas já estão dizendo, que são adjacentes aos côndilos e epicôndilos, de fêmur e húmero. E tem as fraturas patológicas. As fraturas patológicas, eu coloquei os tipos variam, porque também variam de acordo com o tipo de patologia que agrediu o osso. As fraturas patológicas, elas acontecem em ossos que já têm uma patologia prévia, por isso que o nome dela é patológica. Esse osso ele já foi agredido de alguma forma, por algum fator X, que propiciou ele a uma fratura. Ó, aqui, então, aqui, ó, esse raio-x, ele tá bem característico. Vocês estão vendo que ele em si tá mais escuro, ele não tá tão claro quanto já era, como deveria ser uma matriz óssea. E aqui embaixo, ali perto de onde está escrito Prontovete, ó, tem uma descontinuidade da mandíbula. Não sei se vocês conseguem ver. Então, esse osso, ele já teve uma agressão prévia por um fator X e propiciou esse osso a fratura. Nesse caso, era uma doença periodontal severa, que fez a destruição de parte da mandíbula e propiciou a fratura do osso. Se vocês repararem como o restante do osso também está mais escuro, ele também tinha uma osteopenia por hiperparatiroidismo. Então, as fraturas patológicas, elas sempre são secundárias a alguma coisa. Geralmente, a osteopenia e hiperparatiroidismo leva a uma fratura patológica, ou então alguma neoplasia também pode causar uma fratura patológica, e osteomielite. Então, essas são as três principais causas de fratura patológica que a gente tem: hiperparatiroidismo, neoplasias e osteomielite. Tá bem? Eu acho que deu para anotar, né? Deu tempo de anotar. Deu sim, deu. Ó, ainda a classificação. Vejam, gente, quanta coisa é só para a gente classificar uma fratura, para formar uma frase do laudo. A fratura, a gente também tem que dizer se os fragmentos de fratura estão deslocados ou não. Tá bem? Então, quando. Não sei se vocês conseguem. Vocês estão vendo minha câmera também? Ou não? Sim, eu consigo ver aqui. Todo mundo tá vendo, pessoal? Dá um alôzinho aí pra gente. Pode ser pelo chat, quem não quiser abrir o microfone. Ah, a Daniela disse que sim. Sim. As fraturas, gente, então, a gente também deve dizer se os segmentos de fratura estão deslocados ou não. Por exemplo, eu vou tentar ilustrar aqui, ó. Vamos supor que o espaço entre as minhas mãos é a linha de fratura. Nesse caso, uma fratura sem desalinhamento ósseo. Quando ela desalinha, a gente pode falar que tem um discreto desalinhamento ou que está totalmente desalinhada. Então, o deslocamento dos segmentos de fratura também deve ser descrito no laudo. Se tem presença de fragmentos menores soltos, que também são chamados de esquírulas, e a gente também deve falar como que está o tecido mole em volta desse osso. Geralmente, uma fratura aguda, que, por exemplo, aconteceu ontem ou hoje, e foi fazer o exame, tem um edema, um aumento de volume dos tecidos moles. Esse edema, querendo ou não, ele é benéfico, porque acaba tentando imobilizar a fratura. É uma reação do organismo. Se for uma fratura crônica, que o animal deixou de usar esse membro, geralmente tem redução dos volumes por hipotrofia. Então, a gente deve falar como que estão os tecidos moles adjacentes à fratura. Se tem um aumento, um edema, ou uma redução de volume, que geralmente é hipotrofia. Tá bem? Tudo isso de fratura, gente. Eu vou voltar aos slides, então, para a gente tentar classificar umas fraturas que a gente viu. Ó, vamos nessa da letra E. Aqui teve fratura de rádio e de ulna. Deixa eu tirar só um pouquinho para sair a... Ó, na primeira radiografia,
a gente tem uma fratura completa, porque ela atingiu os dois periósteos, o lateral e o medial. Então, é uma fratura completa. Ela é uma fratura fechada. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas a pele ela está íntegra. A fratura ela não está exposta ao externo. Então, é uma fratura completa, é uma fratura fechada. Ela é simples, porque é só uma parte do rádio que está fraturado. Não temos outras linhas de fratura no rádio. Ela tem desvio de eixo ósseo. Vocês podem ver que ela tem desvio de eixo ósseo. O que mais que a gente tem? Ela tem desalinhamento, ela tem um certo edema. Se vocês repararem, ó, o tecido mole, ele vem fininho aqui, vai chegando perto da fratura, ele está aumentando. Ó. Então, tem aumento de tecidos moles adjacentes. Não tem esquírulas ósseas, não tem fragmentos pequenos soltos, e ela está no terço distal da diáfise. Então, a diáfise do rádio, ela começa aqui e termina aqui. Tem diáfise terço proximal, terço médio e terço distal. Então, aqui a gente está no terço distal. Então, uma fratura simples, completa, transversa, com discreto desvio de eixo ósseo em terço distal do rádio. E da una também. Aqui do ladinho a una. Ok? Aqui na segunda imagem, a mesma coisa que uma fratura oblíqua. Linha de crescimento, olha. Aqui a crista da tíbia, ó, que eu tinha falado para vocês. Vejam como parece que aqui está fraturado. Não sei se vocês conseguem ver. Eu acho que eu vou tentar dar um zoom. Aqui, consegui. Olhem a crista Bem da melhor tíbia. agora com o zoom. Com zoom, né? Olha como a crista da tíbia, a linha de crescimento dela é muito espessa e ela demora muito para consolidar. Então, com certeza, é o local de fratura por avulsão que mais dá dúvidas. Olhe na outra, nessa mais lateral, um animal com uma idade mais avançada ainda e a crista da tíbia parece solta. Então, é um local favorito de fratura por avulsão. Aqui no calcâneo embaixo, ó, também tem uma linha de crescimento bem proeminente e aqui vem um ligamento bem forte. Também é um local predisposto à fratura por avulsão, porque essa linha de crescimento aqui, ela é bem espessa. Então, vamos tentar classificar essa fratura. Vocês conseguem tentar classificar essa fratura aqui de acordo com tudo que a gente falou? Ou vocês estão tímidos? Eu ia falar, acho que estão tímidos. Você falou. Pessoal, vocês conseguem, já olhando para essas radiografias, vocês conseguem, pelo menos, não que vocês consigam já classificar de uma forma completa, né, como o Douglas está falando, mas, olha, tem uma fratura de tíbia, né, enfim. O que vocês conseguem ver? Eu vou fazendo perguntas e daí vocês vão falando. E, Douglas, então, sabe que depois eu ia te pedir? Na quarta-feira, a gente vai, na quarta-feira próxima agora, que vai ser a nossa última semana letiva do semestre, né? A gente vai ter uma extensão de uma aulinha que a gente fez da parte de radiologia de grandes com o Anderson. E aí ele selecionou 100 radiografias para discutir, sabe? Na verdade, ele vai apresentar radiografias. E aí eu estava pensando, se de repente você tivesse aí da sua rotina e pudesse disponibilizar para a gente, numa outra, né, ocasião, de repente, para eles treinarem essa questão da classificação. Então, beleza. Claro. Eu já vou anotar aqui para a gente não esquecer disso também. Ah lá, olha, a Karina está respondendo no chat. Vamos lá. Vamos tentar seguir. Eu vou fazendo umas perguntas, daí vocês vão respondendo. Primeiro, ela é completa ou incompleta? Eu acho que se vocês ligarem o microfone é mais fácil, porque daí a gente consegue ir conversando. A gente vai falar dessas duas fraturas. Então, a Daniela falou, completa. Alguém discorda? Acho que não. Então, vamos lá. Uma fratura completa. Ela tem desvio de eixo ósseo ou não tem desvio de eixo ósseo? Tem desvio de eixo ósseo, discreto, mas tem. Ela tem aumento de tecidos moles adjacentes ou não? Esse é mais difícil. Tá todo mundo na dúvida aqui. É mais difícil de ver os tecidos moles. Tem um discreto, viu, gente? Parece que não, realmente parece que não, mas é bem discreto. Aqui na parte de cima a gente consegue ver que tem uma elevação bem discreta. Não tem esquírulas ósseas, a gente consegue ver que não tem fragmentos. Ela é fechada ou aberta? Fechada. A gente está vendo bem, que a pele está íntegra, né? Os tecidos moles estão íntegros em volta, não tem exposição. Ela está em que região? Em epífise, metáfise ou diáfise?
Pessoal? Diáfise, isso. Ela está em diáfise. A gente deve lembrar que um osso longo, ele é muito comprido para a gente falar só diáfise. Então, tem proximal, terço médio e terço distal. Então, nesse caso, é um terço médio da diáfise. Tá bem? Ótimo. Vamos aqui para a última, no cantinho. Ela é uma fratura... esse é mais difícil de ver. É uma fratura completa ou incompleta? Completa. Aham. Apesar de estar toda alinhada, a gente consegue ver que tem uma... Ela está aqui, ela atinge os dois periósteos, né? Todas as faces do osso. Ela é completa transversa, oblíqua, ela é em espiral. Isso a gente é a imagem dela de espiral. Ela é fechada ou aberta? Fechada. Ela tem desvio de eixo ósseo ou não tem desvio de eixo ósseo? Será que tem? Será que não tem? Bem pouco, bem pouco. Ela é fechada. Ela tem aumento de volume, gente. Ó. Se vocês verem, a radiopacidade do tecido mole aqui está afetada. Ela é fechada, não tem esquírulas ósseas. Infelizmente, eu não estou com a imagem crânio-caudal dessa imagem. Eu vou procurar para vocês. Nesse caso, gente, a tíbia está fraturada, mas a fíbula não estava fraturada. Isso é montagem, porque a fíbula ela promoveu uma estabilidade da tíbia. E talvez esse animal ele nem passou por cirurgia. No rádio, a gente tem aqui o rádio e a una, e a gente tem a tíbia e a fíbula. Quando um dos elementos fratura e o outro não, a gente chama isso de fratura em tutor. Por que em tutor? A gente tem um outro osso paralelo promovendo uma estabilidade. É como se um estivesse estabilizando o outro. Nesse caso aqui, a fíbula estava estabilizando a tíbia. Então, se passasse por um repouso, né, a gente está vendo que ele é um animal jovem, que a consolidação óssea ela é favorecida em animal jovem, talvez seja uma cirurgia. Então, se a gente colocar que a fíbula está íntegra e que é uma fratura em tutor, o prognóstico é mais favorável ainda para esse animal do que ter que passar ele por uma cirurgia. Deixa eu ver se tem mais alguma que a gente pode discutir. Ó, vamos nessa daqui. Essa aqui tá bem no meio da tela. É uma fratura completa ou incompleta? Circular. Completíssima. Completa. Com desvio ósseo, né? Isso aí, óbvio. Vocês acham que ela é simples, composta ou cominutiva? Pessoal? Completíssimo. Ela é uma fratura cominutiva. A gente não consegue nem contar quantos fragmentos ósseos tem ali. Aqui do lado, ó, essa daqui. Opa! Essa daqui é uma fratura completa, transversa, ou transversa não completa, oblíqua. Olha a disposição da linha de fratura oblíqua, com desvio de eixo ósseo em terço distal da diáfise do rádio da unha. Aqui de escápula, uma fratura completa oblíqua, ou completa cominutiva. Agora vamos voltar lá. Essas daqui são semelhantes que a gente já viu. Então, de fratura, gente, as principais classificações que a gente tem são essas. Elas ajudam, então, o clínico e o cirurgião a pensar num prognóstico, tá bem? Agora, a gente vai falar mais sobre coluna vertebral, tá bom? De fraturas é isso. É bem complicado, mas depois você pega a rotina, é fácil, viu, gente? Parece que é muito difícil, mas não é, não. Coluna, então. Só por essa imagem, a gente consegue ver que a coluna, ela é um elemento... Na verdade, eu não preciso falar que é importantíssima, né? Para a gente, para os animais, ela promove a sustentação e a proteção da medula espinhal. Então, a rotina de coluna é muito grande na clínica de pequenos animais, principalmente. A gente avalia os segmentos cervicais, torácicos, lombar, cervical, torácico, lombar, sacral e raramente coxígeo. A gente tem a sorte de trabalhar muito mais com mamíferos, que tem um número
específico de vértebras, então são 7 vértebras cervicais, em pequenos animais são 13 torácicas, são 7 lombares, são 3 sacrais. Né? Quem mexe com silvestres sofre muito com isso na radiologia, porque é uma variação bem grande no número, em aves também. E eu só vou passar alguns slides só para a gente recapitular alguns elementos ósseos. Então, a gente deve lembrar que as vértebras cervicais A1 e A2, elas são totalmente diferentes de todas as outras vértebras, elas recebem nomes específicos, né, o atlas e o axis. Elas têm uma morfologia totalmente diferente. A de cima é o atlas e o de baixo o axis. O detalhe mais importante do axis é o processo odontoide, que promove uma estabilidade. E vocês vejam aqui, ó, que o processo odontoide ele se acolchoa no assoalho do atlas. Então, isso é muito importante e alterações nesse segmento aí são gravíssimas. As vértebras cervicais, elas, tirando o atlas e o axis, elas têm uma conformação semelhante, elas são bem curtas, o corpo delas ele é bem firme, as epífises são bem detalhadas. O processo articular delas, de todas as vértebras, na verdade, ele é bem discreto, é difícil até de ver na radiografia. O processo transverso delas é pequeno. As vértebras torácicas são totalmente diferentes das cervicais. A principal característica dela é um processo espinhoso bem proeminente, é bem fácil de identificar uma vértebra torácica. No restante, ela meio que se assemelha. Ó. O processo articular, aqui é onde se articula com a costela, o processo articular aqui em cima. Então, são vértebras bem características. As lombares, o principal... Ué, não mudou o slide aí. Aí, Aí, mudou. mudou. As vértebras lombares, a principal característica dela é o processo transverso bem proeminente, né? Parece uma asinha de cada lado. O processo espinhoso delas também é proeminente, mas o que mais chama atenção com certeza é o transverso. As vértebras sacrais são em número de 3 e são fusionadas, então também é fácil de identificar elas. E as coxígenas, elas parecem um pouquinho as cervicais, mas são bem pequenininhas e dificilmente caem na rotina. A gente vai ver a imagem delas, mas na rotina de pequenos animais não é tão comum. O que a gente deve lembrar das vértebras, gente, é que o estilo de crescimento delas se assemelha ao osso longo. Então, elas também têm epífises. E se elas têm epífises, elas também estão sujeitas a ter fraturas epifisárias, as fraturas salterretes. Nessa imagem aqui, eu vou ampliar um pouquinho para vocês verem. Aqui. Vejam aqui, ó, que tem a linha epifisária. Caudal e cranial. Caudal e cranial. Então, elas são propícias, sim, a ter fratura do tipo salterhetes. O crescimento vertebral é pelas epífises. E entre as vértebras, a gente tem o disco intervertebral, que também é muito importante. A gente não vê ele no raio-x, geralmente, mas ele amortece o impacto entre as vértebras. Ele é formado pelo anel fibroso e o núcleo pulposo. E dorsal a ele vai passar a medula espinhal e de cada lado vai sair os nervos, entendeu? Na coluna, a gente vai ter alterações vertebrais e alterações intervertebrais. Aqui a gente já começa a diferenciar um pouquinho uma coisa da outra. Na coluna, as alterações vertebrais, a gente vai ter alterações congênitas e de desenvolvimento. Peraí que o slide não está passando. Ainda está no alterações vertebrais e intervertebrais. Deve estar dando. Aí, um atraso. Aí, mudou. Então, a gente tem alterações congênitas e de desenvolvimento. A gente tem as alterações traumáticas, que geralmente são fraturas e luxações. E a gente tem alterações inflamatórias e neoplásicas. A gente vai separar assim para ficar mais fácil de explicar. As alterações congênitas, né, que o animal nasce assim, e de desenvolvimento, as principais são a variação numérica. Então, um segmento torácico que devia ter 13 nasceu com 12, por exemplo. A gente tem as alterações morfológicas, que a gente tem as hemivértebras, vértebras transicionais e a espinha bífida, e as vértebras em volta. A gente vai falar sobre elas. Vértebras transicionais. Geralmente não dá clínica nenhuma, então o clínico não esperava que tinha uma vértebra transicional. A vértebra transicional, gente, é quando a vértebra que pertence a um segmento vertebral, ela tem características de outro segmento. Por exemplo, uma vértebra torácica, que ela mimetiza uma vértebra lombar, entendeu? Então, as vértebras transicionais são vértebras que pertencem a um segmento vertebral
e tem características de outro. E geralmente isso está associado a uma variação numérica. Então, são 13 vértebras torácicas que o animal tem que ter. Um animal está com 14 vértebras torácicas, e essa 14ª, como ela está chegando lá na coluna lombar, ela tem características de coluna lombar, de vértebra lombar. E aí cada uma recebe um nome. Então, por exemplo, uma torácica que parece uma lombar, ela sofreu um processo de lombarização. Então, ela é uma vértebra torácica que ela tem características de lombar. Então, ela sofreu um processo de lombarização. Ao contrário, uma vértebra lombar que tem características de torácica, ela sofre um processo de toracoralização. Entendeu? Um nome bem chato. Uma lombar que se fusionou ao sacro, ela sofreu um processo de sacralização. E uma sacral que não se fusionou ao sacro, que ela tenta ser uma lombar, ela sofreu um processo também de lombarização. Então, esses são os segmentos mais comuns que a gente tem. Lombarização de vértebra torácica, toracoralização de vértebra lombar, sacralização de vértebra lombar e lombarização de vértebra sacral. Então, isso a gente chama o nome de vértebras transicionais. Isso pode ser um achado incidental, como eu falei para vocês, um animal que não tem clínica nenhuma, mas isso predispõe a uma instabilidade no segmento. Então, uma coluna torácica que sofreu um processo de lombarização, isso instabiliza a coluna ali. Então, pode dar sinal neurológico. A mesma coisa numa lombarização de vértebra sacral. Ó, nesse raio-x, esse foi um raio-x para pesquisa de corpo estranho. E vocês vejam aqui, ó, as vértebras lombares, ó, são essas daqui. Vamos tentar contar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A última lombar é essa. Douglas, eu Só não que tô vendo aqui seu cursorzinho, não sei se tá todo mundo vendo. Tá. Eu vou marcar, então. 7, 6, 5, 4. Opa, não, marquei errado, peraí. Ó, essa é a 7ª. 6, 5. Tá vendo? Sim, agora deu certo. É que quando tá com a caneta, ele só aparece quando a gente escreve mesmo. É. Esse daqui, ó, essa que tá com a seta é a última, é a primeira torácica, a primeira lombar. Vejam que essa última torácica aqui, ó, ela tem aqui um processo transverso e aqui, ó, o processo transverso dela é bem comprido. Então, essa daqui, ela sofreu um processo de lombarização. É uma vértebra torácica, ela pertence ao segmento torácico, mas ela tentou ser uma lombar. Então, nem era essa a suspeita do animal. Esse animal, ele veio para pesquisa de corpo estranho e achou uma vértebra transicional. Então, as vértebras transicionais, elas geralmente são os achados incidentais que a gente fala. Deixa eu só mudar. Essa daqui, ó, é uma vértebra em bloco. Vértebra em bloco é quando as vértebras, durante o nascimento ou o desenvolvimento do animal, elas são fusionadas. Pode dar alguma clínica importante, né, um sinal clínico importante neurológico, ou pode não dar. Tá bem? Nossa, agora não quer passar. E as hemivértebras, na verdade, hemivértebra, gente, é quando uma vértebra ela tem uma falha no desenvolvimento de algum componente dessa vértebra. Naquelas imagens que eu mostrei, revisando um pouquinho das vértebras, elas são compostas por vários acidentes ósseos, processos. Então, se falha o desenvolvimento de algum desses componentes, a gente dá o nome de hemivértebra. A falha, ela pode ser unilateral, só de um lado, pode ser dorsal ou ventral, e geralmente está associada a outros achados. Por exemplo, a escoliose, que é a vértebra em S, a cifose, né, que quando o animal fica encurtado, fica assim inclinado, lordose, que é ao contrário. E outro tipo de anomalia de desenvolvimento é a espinha bífida. É um tipo de a gente chama de disrafismo, que é quando não houve o funcionamento. A vértebra, durante o desenvolvimento, gente, ela se fecha dorsalmente. Quando ela não completa esse fechamento, a gente chama de disrafismo. Geralmente, quando tem um disrafismo, como a espinha bífida, ou falha o arco dorsal, que é a parte de cima da vértebra, houve falha nesse fechamento, e o processo espinhoso a gente consegue ver dois na imagem. Eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, esse aqui é um tipo de espinha bífida. O arco dorsal da vértebra, ele não se fechou. Então, vendo que está aberto aqui no meio, ó,
Então, a última lombar, ela sofreu um processo de disrafismo. Ela não completou o fechamento do arco dorsal. Ela parece uma fissura intervertebral, parece que é uma fratura, tá vendo? E aqui são as hemivértebras. Olha que, gente, isso aqui é uma coluna com certeza de bulldog. Douglas, eu Ou vou de aproveitar e pombo. fazer uma pergunta agora no meio, senão depois a gente esquece, já que você está falando disso. Uhum, Esse disrafismo, né? A uhum. espinha bífida, a gente consegue diagnosticar ainda durante a gestação? Eu já vi gente que conseguiu, sim. Já vi. É, você lembra da professora Andréia, né? Lembro. Uhum. Ela já pegou um, e eu já li um artigo sobre isso, sim. Eu ainda não peguei. Eu Só falo que. isso porque na medicina humana a gente sabe que esses Uhum, diagnósticos aí precoces desse tipo de malformação, né? É sim, bastante comum e existe no Brasil duas grandes equipes, né, que são especializadas em fazer a correção ainda durante a intrauterino, gestação. né? Uhum, é. Só para Não, ele é saber como que possível, tá os sim. avanços no na nossa área, porque então, eu até Uhum. tinha cogitado convidar a Andrea para fazer uma participação também, mas eu não sei como é que a agenda dela tá, pelo visto. Tá ocupada. Dá eu te passo o contato dela. Não, eu tenho Mas aqui, a gente também tá sempre em então, contato, mas vamos ver como é que ela, vai ter tempo. Ah, no diagnóstico por imagem em gestação, tem até uma cadelinha nossa que deve ter nascido essa semana, que também eu peguei uma formação, era de calota craniana, que era aberta a calota craniana dela, ou da então. tirotina. Eu falo assim, porque às vezes, talvez, né, os nossos equipamentos, né, não estejam ainda num nível tão avançado quanto os da medicina humana, mas mesmo assim, muita coisa a gente já Sim, consegue pegar, né, Douglas? sim, aham. Uma coisa que que a gente deve colocar, Amanda, sempre, por exemplo, no laudo, não são todos as malformações que a gente consegue pegar, né? A gente consegue ver várias. E geralmente uma malformação está associada a outras. Então, por exemplo, que nem esse fetinho que eu peguei, Existem que não síndromes, tinha. né? Exatamente. Uhum, Não tinha fechamento da calota craniana. O fato de eu não ter visto outras malformações não descarta que tenham outras. Então, entendi. geralmente Uhum, elas estão associadas. é. As hemivértebras, que é esse que eu estou mostrando agora, ela no ultrassom dificilmente vê. E tem animais que eles nascem, quando eles nascem, parece que a coluna tá bonitinha. E conforme ele vai se Aí a desenvolvendo, gente nota, né? aí que nota, aham. É. O cachorro, principalmente o bulldog, o braquicefálico tem muito hemivértebra, Isso que eu ia e o falar. bulldog tem muito. Eu ia falar justamente pensando nesses animais, porque daí talvez seria uma forma de direcionar o Sim, pós-nascimento, né? Ver como é que sim, se com existe certeza. algum tipo de tratamento aí para determinadas O malformações. Wasabi, o cachorro de uma amiga nossa, quando ele foi radiografado, acho que com uns 4 meses, a coluna dele era linda. Com 12 meses, a coluna dele era parecida com essa, entendeu? Nossa, Então, tem coisas que é só o desenvolvimento mesmo que vou mostrar. vai mostrar. Aqui eu não sei se tá todo mundo conseguindo ver, eu vou tentar contornar umas vértebras para vocês verem. Ó, então, essa daqui é a torácica, primeira torácica, segunda, terceira. A quarta, ela já está aqui mal formada. A quinta, ela também já não é adequadamente formada. A sexta parece que é. Aqui, essa daqui a gente já não consegue ter certeza do que está acontecendo, que tem um monte de costela passando, parece que ela é menor. Essa daqui parece bem formada. Essa daqui com certeza não é bem formada. Aqui parece que tem outra, aqui outra, aqui outra. Então, isso tudo são hemivértebras. A formação delas é inadequada. O desenvolvimento delas foi complexo. Deixa eu tirar o desenho para mostrar na video. De cima, gente, é pior ainda para ver. Ó, vejam que a gente não consegue. Aqui atrás, ó, a gente consegue ainda ver bem o corpo vertebral. E aqui em cima também. Agora, aqui no meio, a gente não consegue caracterizar adequadamente os corpos vertebrais por conta da hemivértebra. A gente não consegue delimitar adequadamente elas e nem dizer com certeza, 100% nesse caso, qual o segmento que está faltando da vértebra. Também, então, hemivértebra é a falha no desenvolvimento de algum segmento do corpo vertebral ou dos processos. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma imagem. Essa coluna é uma radiografia de coluna torácica, né, na projeção lateral, e a princípio tá legal, não tem alguma alteração
à vista grossa, assim, nessa radiografia. Quando foi feita a ventro dorsal, vejam aqui, ó, que essa vértebra aqui parecem dois processos espinhosos. Não sei se vocês conseguem ver. Os processos espinhosos nas vértebras, eles parecem essas bolinhas. Eu não consigo dar mais um do vídeo. Ó, a gente vê que tem dois pontinhos. Cada vértebra, ó, tem um processo espinhoso. Aqui, 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 aqui. Na hora que chega aqui, são dois. Deixa eu tirar para vocês verem de novo. Ó, vejam, na primeira torácica, são dois. Sim. Então, isso é uma espinha bífida, tá bom? Houve um disrafismo, o arco dorsal da vértebra não se completou, não fechou totalmente e ficou dois processos espinhosos. Um caso muito interessante, Amanda, que não foi o que acompanhei, Sim. mas foi assustador aqui. Um animal, ele estava com o pelo encravado nas costas, numa clínica veterinária aqui de Campo Grande. A veterinária foi desencravar esse pelo, puxou, o animal ficou paraplégico. Meu Por Deus. tirar o pelo encravado. E daí, ninguém entendeu o porquê, ninguém sabia o porquê que esse cachorro estava paraplégico, foi feita uma tomografia. Ele tinha uma espinha bífida, e esse pelo, Fechou. eu não sei, ele fez uma fibrose até a medula. E na hora que puxou, seccionou a medula. Olha, eu fiquei Meu Deus assustadíssimo. do céu. Não é? E quando que você espera, né, que isso vai acontecer? Ninguém entendeu nada. Foi uma coisa assim. Se eu não me engano, ele passou por cirurgia e conseguiu corrigir, ainda voltou a andar, alguma coisa assim, deambular. Mas, coitado do veterinário que puxou um pelo e deixou. Olha que loucura. Nossa, Deus do céu. Eu, Deus assim, nos livre disso. com certeza. São coisas que, assim, não tá em livro normalmente, né? Por isso que a E gente não sempre tem fala, livro. né? A gente precisa estar sempre experiência. atualizando, né? Com esses relatos de casos mais recentes, né? Sim. Porque, e mesmo assim, a gente ainda corre o risco de ser surpreendido, né? A biologia é uma surpresa. Quando a gente está no campo, a gente tem diversas surpresas e nem sempre boas, né? Como essa aí. É importante a gente... Olha lá, alguém está comentando. Quem que é o Samsung Galaxy S7? Foi uma experiência horrível mesmo. Coitado do veterinário, assim, não foi culpa dele, Não. lógico que não, mas se colocar no lugar dele é triste, coitado. Triste. Isso faz parte, né? Aqui é outro zoom, ó, só para vocês verem melhor como é bem característico. É muito característico. Dá para ver direitinho na imagem. Douglas, que equipamento que é esse que vocês têm aí? Eu vi que é Do digital. raio-x é digital. Os dois são da Fuji. Eu falo só pra gente também ir dando algumas dicas, pessoal. É a professora Bia que tá comentando. Bia, foi horrível, foi. A gente já vê umas coisas assim. Eu já passei por situações tensas, claro, todo mundo. Mas a gente aprende, é muito melhor que a gente aprende com o erro dos outros, com certeza. Se bem que não foi um erro. Nunca que ela ia imaginar que o animal tinha uma espinha bífida. O animal não tem clínica, né? Mascarado por um pelo encravado, meu Deus. Mascarado por um pelo encravado, exatamente. O aparelho que a gente usa aqui é um Fuji. No CMR é um DR, ele é totalmente digital mesmo. Sim, e no Prontovet é um CR, é um digitalizador. A gente radiografa e coloca ele na gavetinha que digitaliza a imagem. Mas os dois eu gosto muito, viu? Sim. Os dois têm vantagens e desvantagens, não é tudo, né? Como tudo na vida. Sempre vai ter, né? Um pontinho ou outro para melhorar. Faltou um L aqui, ó. Em coluna, a gente tem ainda a instabilidade atlanto-axial. Eu vou escrever aqui o L. Atlanto-axial. É bem grave também, gente. É uma condição bem difícil para o animal. Geralmente é por agenesia ou hipoplasia do processo odontoide. O processo odontoide é aquele dente do áxis que eu mostrei para vocês que ele se acolchoa no atlas. Ou o processo odontoide ele não se uniu, ele tem uma linha de crescimento, também essa linha de crescimento não se fusionou ao corpo vertebral. Ou então o ligamento transverso, que é um ligamento que tem aqui em cima no animal e esse ligamento não existe. Então o atlas e o axis eles ficam estáveis e o animal tem uma clínica neurológica bem importante. Isso promove uma compressão da medula espinhal e os sinais clínicos às vezes eles nem são perceptíveis, mas depois de um trauma. Então todo mundo fica pensando que foi um trauma que causou aquilo, o trauma com certeza foi gatilho, mas tinha uma condição pré-existente. O que a gente vê no raio-x? O aumento do espaço entre o atlas e o axis, né, que é o C1 e o C2, e a gente também vê uma angulação entre essas duas vértebras. Eu vou tentar mostrar para vocês. Em cima, o que é adequado. A gente tem aqui, ó, o atlas, a parte dorsal do atlas e o processo espinhoso do axis.
eles são bem próximos um do outro. Vejam nesse aqui que houve um aumento do espaço entre o processo espinhoso do áxis e o arco dorsal do atlas. Então, isso aqui é uma imagem que já caracteriza para a gente que tem uma instabilidade atlantoaxial. Tá bem? Isso é uma instabilidade atlantoaxial. O animal, ele às vezes tem até convulsões, o animal ele não deambula adequadamente. Aqui outro animal, em cima novamente a imagem de uma coluna normal, né, a mesma. Esse aqui, ó, vocês estão vendo que já não está afastado. O atlas e o axis, ele está perto um do outro. Só que daí a gente fez a ventrodorsal. E olha como o axis, ele não se encaixa adequadamente no atlas. O processo odontoide dele, olha como é que ele está. Cadê o processo odontoide? Ele está redondo, ele não está naquele formato que é mais pontiagudozinho. Eu vou tentar desenhar diferente aqui, ó. O processo odontoide, ele tem que ter esse formato aqui, ó. O atlas, o axis. Ele tem que ter esse formato. No caso dessa radiografia, ele está mais arredondado. Isso é uma hipoplasia do processo odontoide. A hipoplasia do processo odontoide gera uma instabilidade odontoaxial. Vejam que era para ele estar alojado bem aqui, ó, no meio do atlas. Não tá. Então, na lateral a gente não conseguiu ver. Eu vou tirar a imagem só para vocês verem novamente. Na lateral não foi possível identificar, porque o posicionamento... O que acontece, gente? O posicionamento radiográfico, a gente tenta deixar o animal na condição anatômica dele. Então, querendo ou não, a gente acaba colocando no lugar do que não está no lugar. Então, por isso que não apareceu na lateral. E na ventrodorsal, a gente conseguiu ver. Vejam bem a imagem, bem característica de hipoplasia de processo odontoide. Tá bem? E Douglas, Aqui, a queixa clínica desse animal era só convulsão mesmo? ele teve Deambulação? convulsão. Ele teve convulsão. E geralmente animal jovem, viu? Sim. Quando é... Eu já vi instabilidade atlantoaxial por fratura do processo odontoide, foi bem difícil. O animal tinha muita dor, muita dor, muita dor. Meu Deus. Nesse caso de hipoplasia, ele tinha convulsão. Sim. Uma coisa, gente, que eu recomendo. Vocês lembram que lá no começo eu falei assim, considerar a auxiliar de anestesia. Coluna cervical, preferencialmente anestesiado. Porque se o animal está com dor, na hora que você estica a cabeça dele, ele vai bater a cabeça e se já estava ferrado, vai terminar de ferrar o paciente. Vai. Então, porque o animal está com dor. Aí, o que ele vai fazer é mexer o pescoço. Ele não tem outra defesa ali para fazer. Ou ele vai tentar te morder, mas com certeza você vai por uma focinha se ele for bravo. Mas ele vai tentar bater o pescoço na mesa para tentar se levantar. E daí vai terminar de comprometer essa medula. Então, raio-x de coluna cervical, eu prefiro sempre anestesiado, sempre. Eu tive um problema com o meu animal mesmo em casa, e a gente fez 2 radiografias. A gente fez uma radiografia e a gente fez depois uma mielo. E aí, em todas as vezes, o pessoal já falou, ó, de praxe, coluna vertebral, nos 2 centros que eu passei, eu fui no hospital e depois numa clínica mais especializada, né, nessa parte de coluna. E aí eles já falaram, né, que o procedimento não é feito sem a radiografia. Acho que justamente por isso. Então, caso vocês forem trabalhar com isso algum dia, muito provavelmente na rotina da clínica que vocês forem atuar, já vai ter esse tipo de diretriz, né, justamente para evitar aí um dano pior e resguardar até a conduta, né, do Eu acho que tem muita gente, agora também está mudando bastante, graças a Deus, mas tem muita gente que tem muito medo da anestesia. É isso que é. Só que vocês têm que. O que é legal pensar que a anestesia é um procedimento controlado. A gente tem especialistas muito, muito bons em anestesiologia. Então, os riscos que a anestesia antigamente oferecia, hoje eles foram minimizados. Então, a anestesia ela vai preservar o paciente e é um procedimento controlado. Já o paciente, ele é imprevisível. A gente não tem como saber se ele vai se mexer ou não. Por mais que ele seja bonzinho. Entendeu? Na hora que a gente esticar esse paciente, se ele está com uma dor muito forte, ele vai tentar se defender. E o trauma em coluna cervical é gravíssimo. A gente não quer prejudicar ainda mais o que já está traumatizado. Vamos lá. A gente ainda tem alterações metabólicas na coluna. Então, aqui a gente está vendo uma radiografia que parece que ela foi feita de má qualidade, mas não é que a qualidade dela está comprometida. É o osso que ele está mais radiopaco, mais radiotransparente. Ele tem uma osteopenia, um paciente com osteopenia. Então, é uma osteopenia generalizada. Vocês estão vendo que vou colocar principalmente na lateral, todos os ossos dele estão mais escuros do que deveria ser. Então, uma osteopenia generalizada.
parece ser um filhote, então com certeza esse paciente está sofrendo de um hiperparatiroidismo. Como é filhote, provavelmente é secundário nutricional. Tá bem? Então a gente está vendo que tem áreas de cifose, que é aqui, e de lordose. Cifose e lordose. Aqui lordose também. Então, isso com certeza é uma alteração metabólica, osteopenia. Esse osso, gente, ele é predisposto à fratura patológica. Se vocês verem aqui, ó, tá descendo para cá. A pelve desse osso, desse paciente, ela tá descendo. Ela não tá naquele formato que deveria ser assim, ó. Ela tá descendo. Ali provavelmente tem fratura em galho verde. Se fizer uma assim na VD, aparece. Não chega a ter na VD. Mas esse é um osso que ele tá predisposto à fratura patológica. E a gente tem as alterações traumáticas, né? A principal delas, as fraturas. Calma aí que não tá tendo delay. Aí. As fraturas, elas podem acontecer em qualquer parte da vértebra, como processo espinhoso, corpo vertebral, as epífises e os processos transversos. Ali, uma fratura em processo transverso. Aqui, uma fratura por compressão, que a gente falou lá. Olha, essa vértebra está com as dimensões reduzidas. Ela teve uma fratura por compressão, que a gente fala. Vamos ver se na VD. Ó, na VD quase não apareceu nada. Se a gente ver aqui, ó, foi a L7, essa aqui é a L7, essa aqui é a L6. Então vamos voltar lá para ver a L6. Opa. Ó, aqui a L6 a gente está vendo que tem uma alteração L7, L6. A gente está vendo que tem uma alteração morfológica, só que a gente não vê a fratura nessa posição. Na lateral a gente conseguiu ver que a L6 está fraturada, é uma fratura por compressão. E essa fratura aqui, ó? Vocês lembram do nome dessa fratura? Será que o pessoal lembra? Será que o pessoal está tomando café da manhã? Gente, vocês lembram do nome dessa fratura? O Matheus está aqui fazendo uma participação especial agora. E Matheus. Essa fratura, gente, se vocês separarem, ela está na epífise cranial da L7654 da L4. Então, é uma fratura epifisária que recebe o nome ainda de Salter-Harris. Aí, esse animal, ele foi para cirurgia. Essa agulha, gente, o pessoal usa para marcar onde eles estão para saber se vão fazer a cirurgia. Esse animal tinha uma fratura aqui, Salter-Harris, sem desvio de eixo ósseo. Ele tinha uma fratura aqui. Opa! Se vocês repararem, aqui tem outra fratura. Salter-Harris também. Essa já com desvio de eixo ósseo. E aqui ele tinha outra fratura Salter-Harris, bem aqui, ó. Animal com 3 fraturas Salter-Harris em coluna. Esse é um outro tipo de fratura também, uma fratura de corpo vertebral na T13. As fraturas em região tóraco-lombar, a apresentação clínica delas, o animal ele tem um shift Sherrington, que a gente fala. Esse shift Sherrington, gente, é quando os membros torácicos eles ficam estáticos, duros, ficam bem assim, ele fica duro, e os membros pélvicos ficam flácidos. Então o animal ele tenta ficar em pé, só que os membros torácicos eles ficam duros, ele quase não dobra os membros torácicos, e os membros pélvicos ficam flácidos. Aí a gente chama isso de shift Sherrington. Um animal que chega na clínica nessa apresentação de shift Sherrington pode radiografar a coluna tóraco-lombar, que alguma coisa na coluna tóraco-lombar vai ter. Aqui uma outra fratura, ó, com um importante desvio de eixo ósseo. Na VD a gente consegue ver também que tem a fratura, foi do mesmo animal. Gente, uma coisa, eu quase não faço VD de coluna, porque a lateral ela já ajuda muito, e a não ser quando você esteja anestesiado, porque na hora que você faz a VD, Eu ia te perguntar você pode agora qual que você desestabilizar indicaria muito. primeiro. Eu começo sempre na lateral. Lateral. Quer ver? Eu não quero voltar. Ó, porque na lateral a gente já viu bem a fratura, entendeu? A gente consegue ver que a parte cranial da fratura está com desvio dorsal e que a parte caudal da fratura está com desvio ventral. Se a coluna não está seccionada, vai que na hora que eu mexo, esse animal coloca de barriga acima, lesiona ainda mais a medula, entendeu?
Então, eu quase não faço AVD, não. Mas em algumas situações é necessário. A gente ainda tem as alterações degenerativas. A principal dela é a espondilose. A espondilose é o famoso bico de papagaio, são proliferações ósseas, são os entesófitos, que a gente comentou lá no começo da aula. A gente tem a estenose lombosacra, que eu vou explicar para vocês o que é. E as artroses, né, as osteoartroses. Então, as espondiloses são isso aqui, ó. São esses bicos de papagaio que a gente fala. Eles podem se Isso eu fusionar acho que foi uns uma aos das coisas que eu mais vi durante a graduação, Douglas. Você pode lembrar. É, Lá com o Marcelinho ainda, né? É. era muito comum. Muito comum. O que acontece, gente, é que as espondiloses, vocês pensem o seguinte, ó, a medula espinhal, ela passa aqui, ó. A espondilose, ela tá aqui embaixo. Então, muitas vezes, ela não tem significado clínico, tá bem? Ela tá lá embaixo, não tá agredindo a medula, tá longe da medula. Ela pode tirar um pouco a mobilidade dessa medula, mas geralmente ela não está relacionada a algum tipo de lesão clínica, né? Clinicamente, ela pode ser relevante. A gente tem ainda as alterações inflamatórias e neoplásias. Por que eu coloquei junto, gente? Porque as alterações inflamatórias e neoplásicas, elas são muito parecidas no raio-x. Então, o raio-x ele não vai dar 100% de certeza se é uma ou se é outra. Principalmente se for em uma vértebra só. Se for várias, é mais comum ser neoplasma. Mas se for em uma só, é muito difícil do raio-x diferenciar. Então, a gente pode utilizar uma osteorítica, que é a quebra de osso, né? Retirada de matriz óssea. A gente pode ter lesões proliferativas, que é a deposição de matriz óssea, ou pode ter as duas coisas, tanto na neoplasia quanto na inflamação. Então, por isso que é difícil diferenciar. Opa. Ó, esse animal, eu quero que vocês vejam bem a imagem dele, ele tem várias alterações que, assim, olhando a vista grossa, talvez a gente não consiga ver, mas ele tem. Eu vou começar aqui pela 1, 2, 3, 4, 5, 6, pela C7. A gente vê, ó, o corpo vertebral dela, o processo espinhoso, o processo articular bem formadinho. Agora vamos lá para o Atlas. Ó, o processo transverso dela está aqui. Quando a gente vai para o arco dorsal, a gente vê umas bolinhas, tá vendo? Ó como é que ela é fininha aqui em cima. Aqui parece que ela está meio corroída. Aqui também. Ela tem lesões osteolíticas. A gente vai lá para a C3, ela tem uma lesão osteolítica maior ainda. A C4 também, ó. A C3, ela está corroída aqui também. Ela está sem o restante dela, que deveria estar aqui. Então, a gente tem uma osteólise em mais de um corpo vertebral. Na vento dorsal, a gente consegue ver bem o da C3, ó. Ela está corroída bem aqui, ó. E a C4 apareceu também uma osteólise aqui. Então, isso aqui, a gente não tem como saber se é lesão inflamatória ou neoplásica. Quando é mais de uma vértebra assim, geralmente é neoplasma, em coluna. Aqui é só a descrição, eu vou deixar, deixa eu tirar aqui, eu vou deixar a descrição radiográfica, porque depois vocês podem usar para alguma coisa, para aprender. Essa aqui é a descrição radiográfica daquelas marcações que eu fiz para vocês, tá bem? E eu vou deixar aqui, porque dá até para, que nem eu falei, dá para usar em outros casos que vocês podem pegar por aí. Depois a gente lembra de salvar essa sua apresentação em PDF, né, Douglas, se puder. Que daí acaba aqui com um arquivo mais para eles estudarem, né, e reverem essa informação. Fica mais fácil. Essa daqui também tá fácil de ver. Podem ver que tem áreas líticas em todas as vértebras que estão no campo de estudo. Todas elas têm pontos escuros. Essa daqui é numa radiografia de um animal com mieloma múltiplo. É um tumor ósseo que pode agredir todos os ossos do corpo. Na coluna é preferencial para esse tipo de tumor. Aí, nesse caso, a gente colocou que era compatível com neoplasia. Olha as vértebras lombares dele, como é que eram, ó. Os processos espinhosos, que são os que tem aqui em cima, a gente nem consegue ver eles direito. Prognóstico super desfavorável, super desfavorável. Esse aqui é um outro animal que ele estava mancando, fez raio-x com um colega, não tinha nada, e um mês depois ele foi radiografar com a gente. Aí, olha só. Vejam aqui na L6 o processo transverso de um lado, processo transverso do outro. L7, processo transverso de um lado,
Cadê o processo transverso daqui, ó? Aqui a gente ainda consegue ver ele. Aqui não mais. Então, teve uma osteólise ali. Paralelamente, o ilho do lado de cá também teve uma osteólise, ó. Então, foi processo neoplásico também. Era um animal de grande porte. Ele, no primeiro raio-x, ele foi para diagnóstico de displasia e não tinha. E continuava mancando, continuava mal. E daí a gente radiografou depois de um mês e estava assim. Eu também vou deixar a descrição depois no PDF para vocês verem. Nesse caso, a gente pode colocar, que nem eu falei ali, ó, fratura patológica. Por que fratura patológica? Porque tem descontinuidade do osso aqui no processo transverso. Tá bem? Então, quando tem descontinuidade óssea, uma fratura, essa fratura veio porque esse osso tem uma doença pré-existente. Então, uma fratura patológica. Vocês entendem que uma coisa está ligada à outra, não tem como fugir. O raio-x, você junta tudo. Não tem como. Você junta a clínica, você junta o conhecimento básico de imagem, você junta com a patologia clínica e com a anatomia patológica. Não tem como você fugir. E por último, tem as alterações do disco intervertebral. O que a gente mais vê? A diminuição de disco intervertebral, os traumas, né, luxações e tudo mais, a protusão ou extrusão ou herniação do disco intervertebral, cada um usa um nome, e tem as alterações inflamatórias e degenerativas também. Então, aqui uma luxação intervertebral, 13 e 12, a luxação entre T11 e T12. Aqui de novo, outra luxação. Eu vou deixar as descrições radiográficas para vocês. Aqui lá atrás, ó, uma luxação da última sacral com a primeira coxígea. Tá bem fácil de ver essa. E aqui, ó, pegadinha. Parece uma luxação intervertebral, mas não é. Se vocês verem, foi uma fratura salter herres, ó, um pedacinho da vértebra aqui, ó. Então a epífise daqui se soltou. Parece muito com a luxação. Mas se vocês repararem que tem um pedacinho da vértebra, vejam que as outras, ó, a epífise tá tudo coladinha nelas, ó. E essa daqui é um pedacinho da outra. Mineralização de disco intervertebral. A gente tem um processo degenerativo. O disco intervertebral entra no processo de degeneração e começa a ter deposição de cálcio. Então, muitas pessoas usam o termo calcificação de disco intervertebral. Eu gosto mais de usar o termo mineralização. Eu vou mostrar aqui para vocês. Só tá bem facinho de ver os discos intervertebrais entre as vértebras. Quando passar a imagem para vocês também vai ser mais fácil de ver ainda. É que não tem como dar um zoom maior, eu acho. Ó, entre as vértebras existe um disco intervertebral e nesse caso eles estão mineralizados. Isso pode ter significado clínico ou não. Tem animal que não tem alteração clínica e tem animal que tem. E a alteração clínica vai depender de onde esse disco está. Né? Se é da coluna cervical, da coluna torácica. A protusão do disco, gente, é quando o material do disco intervertebral ele sai do lugar e comprime a medula espinhal. Então, também a clínica vai depender de onde esse disco está, se é segmento cervical, se é segmento torácico, tóraco-lombar. Geralmente, quando tem essa herniação, o disco intervertebral ele fica diminuído, porque na verdade, o espaço intervertebral fica diminuído. Porque o disco que era para estar ali, ele não está, ele sai do lugar, então as vértebras elas ficam mais próximas umas das outras. Eu vou tentar mostrar para vocês. Ó, vejam aqui, ó. Esse aqui é a epífise de uma vértebra e a epífise de outra. O espaço está preservado. Aqui também. Aqui também. Aqui não. Vejam que aí uma vértebra está bem próxima uma da outra. Então aí é um caso de herniação do disco intervertebral. Esse caso aí é mais didático, gente, porque vocês vejam que esse espaço aqui, ó, ele tem que ser bem escurinho. Veja que aqui, ó, tem um material radiopaco. Ali está meio branquinho dentro. Então, o disco intervertebral ele saiu do espaço intervertebral e foi para cima. Então, ele comprimiu a medula. Aqui é mais fácil de ver ainda. Vejam que aqui dentro parece. Dá até para ver uma bolinha ali dentro. É o disco intervertebral que protuiu, saiu do lugar e comprimiu a medula. Esse animal ele tinha tetraparesia. Eu também vou deixar a descrição para vocês. Em pequenos animais, não tão pequenos assim, né, principalmente os de grande porte, a gente vê muito caso de síndrome da cauda equina.
A síndrome da cauda equina, ela é promovida por uma instabilidade ou uma estenose da cauda equina na região, que fica na região lombosacra. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo, ó, uma espondilose bem importante. Eu vou tentar dar um zoom. Uma espondilose ali bem importante. Se vocês repararem, ó, aqui está bem branco. Não sei se vocês estão conseguindo ver, como ali está mais branco do que nas outras vértebras. Isso é esclerose. É a deposição de matriz óssea. Ele está tendo um estresse entre essas vértebras, daí o osso ele tenta ser mais rígido ainda. Ela pode ser uma alteração degenerativa, essa síndrome da cauda equina, instabilidade lombosacra, e ela também pode ser uma alteração congênita. A alteração congênita, ela tem a ver com o crescimento, com o nascimento e o desenvolvimento ósseo do canal medular ali. Vejam que o assoalho e o teto do canal vertebral eles são paralelos. Nesse caso aqui, nesse e aqui no último ele até está meio paralelo ali na lombar. Mas aqui na sacral ele tem um formato meio cônico. A parte da frente é mais estreita do que a parte de trás. Então, esse estreitamento do canal vertebral acaba comprimindo a medula e a cauda equina, e daí dá uma instabilidade, dá uma síndrome da cauda equina, que a gente fala. O animal com síndrome da cauda equina, ele tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade de se levantar e sentar, dificuldade de urinar, de defecar. Isso chama síndrome, né? São vários sinais clínicos. E aí tem as inflamações. Na coluna existe a discoespondilite, que é a inflamação do disco intervertebral. A gente vai ter osteólise irregular das margens articulares. A gente vai ter diminuição de radiopacidade das margens articulares. Depois essas margens vão ficar escleróticas, vão ficar mais brancas. Essa infecção, gente, ela geralmente ela é secundária. Essa infecção do disco intervertebral, geralmente ela é via hematógena. Eu só não vi a hematógena uma vez um animal que ele foi anestesiado, foi feito epidural, e daí a infecção veio pela anestesia. Eu acho que não foi feita uma sepsia adequada, e na hora da anestesia acarretou numa discoespondilite bem agressiva até. Geralmente, quando ela é via hematógena, na verdade, gente, o que acontece? Se for diagnosticado discoespondilite no animal, eu recomendo radiografar a coluna inteira, porque se for via hematógena, pode ter discoespondilite em outros segmentos também. Então, a via hematógena não escolhe um espaço intervertebral específico, ela pode ter vários. Então, veio pelo sangue essa infecção, ela se instala no disco intervertebral. Então, se tem um disco intervertebral com discoespondilite, radiografe o resto da coluna também. Douglas, Ó, esse é o caso. Oi? a professora Bia comentou ali no chat, você consegue acessar? Ai, não vi. Pegamos causa suspeita por conta de brucelose em uma cadela. Uhum, exatamente. Aí foi por via hematógena, né? E daí o que acontece, Bia? O ideal é radiografar. Sempre que eu vejo, por exemplo, essa imagem, né? Que está clássica de discoespondilite, eu recomendo radiografar a coluna inteira. Eu nem ligo para o veterinário, porque o que acontece? Eu trabalho em 2 locais. A gente recebe animais encaminhados e outro que os veterinários estão lá. Nesse que recebe animal encaminhado, a gente, se precisa de um outro exame, eu sempre ligo para o veterinário para autorizar fazer esse outro exame. No caso de discoespondilite, eu nem ligo. É uma conduta minha. Se tem uma imagem clássica de discoespondilite, como nesse caso, entre L5 e L6, eu já radiografo o resto, porque ela pode ser via hematógena e pode estar nos ossos. E quanto menos esse animal se mexer, melhor, né? Porque isso causa uma instabilidade, agride a medula. Então o animal já está na mesa radiografando, eu já radiografo o resto da coluna. Porque ela pode ser via hematógena. Que nem eu falei, eu só não vi via hematógena uma vez que foi por anestesia epidural. Nesse caso, ela já é um pouco crônica, porque já tem um pouco de esclerose, tem proliferação óssea. O disco deixa eu ver se tem zoom. Tem. Ó, a região do disco intervertebral tem lise. Ó, tá tudo irregular. E a adjacente tem proliferação óssea, então uma lesão mista. E por último, gente, no raio-x ainda existe a opção de fazer mielografia. A mielografia ela é o exame contrastado da coluna. A gente usa contrastes positivos, que deixam a imagem mais branca, né? Elas deixam a imagem radiopaca. Para avaliação total, a dose, o ideal é que seja 0,45 ml por quilo do contraste. Nunca deve passar 7 ml, então, se é um animal grande, a dose ia dar, por exemplo, 8 ml, não, o ideal é 7. E se for uma avaliação regional, só quero avaliar cervical, só quero avaliar lombar, a dose é 0,3 ml por quilo. Eu consigo fazer facilmente o acesso cervical.
O acesso lombar eu não tenho manha para fazer, é muito difícil. Geralmente é anestesista que faz. Isso que eu vou ter que colocar pra cá. O que a gente vê são esses tipos de alterações. Então, na primeira imagem, uma mielografia normal, o contraste é que ele marcou de preto. Não sei por que ele quis marcar de preto. Porque o contraste na radiografia ele é branco. Uma lesão extramedular, intradural e extramedural. Intradural é que está entre as camadas das meninges, mas não é medular. Então, intradural e extramedular, porque desviou a coluna de contraste. Extradural é fora das meninges, então fica assim. E intramedular, quando o contraste ele é interrompido de forma abrupta, e ele é interrompido. A gente fala que houve uma interrupção da coluna de contraste. Então, são esses 3 tipos de termos que a gente usa para laudar a mielografia. Então, intradural, extramedular, extradural ou intramedular. Com relação à continuidade de linha de contraste. Aqui é só para vocês verem, na radiografia ficaria mais ou menos assim. Então, o contraste ele é injetado aqui entre o ápice. A gente injeta aqui o contraste, e daí a gente vai ver esse deslocamento da linha de contraste. Se ficar assim, se tiver um desviozinho dorsal, é uma lesão extradural. Então, por exemplo, um disco intervertebral que herniou, como aquele que a gente viu, se tivesse feito a mielografia dele, a gente veria assim. Nesse caso, teve descontinuidade da linha de contraste. Pode ser uma lesão intradural ou extramedular, ou pode ser intramedular também. Aqui é uma imagem de mielografia. Estão vendo a linha de contraste ali dentro? É uma mielografia normal cervical. E aqui também cervical e lombar. Tá certo? A mielografia, gente, ela tem caído um pouco em desuso, porque agora a tomografia é um pouco mais acessível, né? Então, ela cai um pouco em desuso, porque ela é um procedimento que exige anestesia, não tem como fazer sem anestesia. E já que vai para anestesia, então o pessoal prefere a tomo. E outra coisa, é um procedimento relativamente arriscado e demorado. A mielografia ela é demorada. O que acontece? Não existe a necessidade de fazer mielografia, por exemplo, num paciente que não vai para cirurgia. Vamos supor, eu quero diagnosticar se tem uma hérnia de disco. O paciente vai para cirurgia? Não, o tutor não tem dinheiro para fazer cirurgia. Então, não vale a pena arriscar o paciente numa mielografia se o paciente não vai para cirurgia depois. Então, é um dos critérios que eu particularmente uso para realizar ou não a mielografia. Você vai mudar a sua conduta? O diagnóstico dela a conduta do clínico, a conduta do cirurgião vai mudar pela mielografia? Não. Então, não vale a pena você... É um procedimento arriscado, demorado, então não vale a pena você arriscar. Agora, se não, é um paciente que parou de andar hoje, a gente tem que identificar um dia a lesão porque vai para cirurgia. Aí sim, aí eu recomendo a mielografia. Aqui em casa a gente fez justamente seguindo essa sua métrica aí, Douglas. O doutor Alfredo foi cirurgião do Todd, que é daqui de Rio Preto. Ele, até é colega de formação do Fernandão, que foi nosso professor. Ele me recomendou fazer a mielo, até porque para eu fazer a tomo, na época, eu tinha que ir para outra cidade, né, para Ribeirão. E aí ele falou, Amanda, a gente já vai fazer a anestesia inalatória, como a gente vai fazer a cirurgia, né, que pelo raio-x eu já indico, ele é até professor, né, foi professor, se aposentou agora. Ele falou, a gente vai fazer a mielografia e vai seguir para cirurgia. Eu vou fazer a mielo só para caso tenha alguma coisa que tenha ficado aí obscura no raio-x simples, e a gente já faz a cirurgia, né? Ele falou, caso você ainda tenha dúvida, se você quer seguir com a cirurgia, né? Isso já é você que vai assumir essa responsabilidade, porque a minha indicação é cirúrgica, aí a gente faz a tomografia. Mas foi assim, então eu acho que talvez isso seja um critério realmente bem usual, né? Talvez também tenha alguma experiência nesse sentido para compartilhar. Eu acho que é um fator limitante, assim, porque é um procedimento além de arriscado, ele não é barato, entendeu? E às vezes ele não oferece todas as respostas que a gente precisaria. Justamente. Então a gente pode se arriscar e sem necessidade. Se o paciente não... Isso foi um critério que eu aprendi com a Andréia, até se não for fazer cirurgia, eu não faço a mielo. Eu falei, isso é verdade. Para que fazer a mielo? Faz todo sentido, né? Faz todo sentido, porque você vai gastar... o proprietário vai gastar muito com esse exame. Você vai gastar no mínimo 1h30 com esse paciente. Sim. Naquela tensão do paciente anestesiado e você lá funcionando a medula do paciente, às vezes. E aí depois, não, vou eutanasiar, por exemplo. Quer dizer, por que
é muito trágico. Então, não. A decisão de ir para cirurgia é um fator limitante para mim, realmente, é de triagem. É. Ó, nesse caso aqui, que não foi feito mielo, mas eu tentei exemplificar. Além daqueles critérios que a gente viu para classificar a mielografia, nesse caso aqui poderia, se tivesse rompido a medula, a gente ia ver o extravasamento do meio de contraste. Né? Eu desenhei só para exemplificar para vocês. Então, além da descontinuidade, pode ter o extravasamento, que é quando seccionou a medula. Nesse caso aqui, não precisaria fazer mielo, porque a gente sabe onde está a lesão, né? Tá claro no raio-x simples, mas se tivesse feito mielo, seria assim. Aí, já que você falou para passar umas imagens, eu vou deixar essas imagens aqui então para o pessoal exercitar. Depois eu posso passar, eu vou deixar no PowerPoint, no PDF, e eu passo as respostas para você e depois o pessoal vai comentando. Ó, tenho até Eu tô um com o link microfone lá. desligado e falando aqui, mas tá ótimo, Douglas, muito Tá bom. bem? Quem faz isso fica como exercício aí da última É. semana de aulas. Essa daqui, essa última imagem, ela tem três. Essa que eu vou comentar com vocês para vocês verem a importância. Ela é uma coluna com 3 tipos de lesões diferentes. Vocês vejam que ó, a terceira é uma diminuição do espaço intervertebral. Estão vendo que a terceira imagem, as vértebras estão bem próximas. No zoom do meio tem o osteófito caudal, o osteófito ventral, bem aqui embaixo. E a primeira tem o osteófito dorsal. Então é um animal, um segmento de coluna com 3 tipos de alterações diferentes. Qual é o pior, por exemplo? Eu quiser exemplificar qual que é o pior. O pior, na minha opinião, é o primeiro, que está em vermelho, porque o osteófilo está em íntimo contato com a medula. Entendeu? O do meio, que é o osteófito ventral, ele está bem longe da medula, então ele talvez nem tenha significado clínico. E o terceiro, que está em amarelo, ele tem uma certa importância, porque existe a possibilidade desse disco ter alinhado para cima. Entendeu? Só que a gente não está vendo isso na radiografia, por isso que ela está em amarelo. Então, esses 3 tipos de lesões. A lesão ventral é menos importante. A lesão dorsal é a mais importante, em vermelho, ela é alerta vermelho mesmo, porque ela tem íntimo contato com a medula. E a amarela, ela está no espaço intervertebral, que pode estar comprometendo a medula ou pode não estar. E aqui os últimos slides, eu acho que esse é o último. É só para mostrar a radiografia. Ó, na radiografia simples desse animal aqui, ó, vejam que aqui tem uma importante diminuição de espaço intervertebral. Então, com certeza... Ó, é o Todd? Como que é o nome dele? É o Todd, fala oi. Fala que assim, desce a criança, sobe o cachorro, ele tá aqui no meu pé desde que começou. Tadinho. Não, Ó, nessa imagem de raio-x, tem uma importante diminuição de espaço intervertebral. Com certeza a lesão é ali. Só que na hora que fez a tomo, ó, parece que ali não tinha nada. Tinha mais lesões aqui, ó. Todd. Então vejam só como o raio-x ele pode não mostrar exatamente onde é o local da lesão. No raio-x, a redução de espaço intervertebral era 2, 3, 4, 5, entre 6 e 7, mas a lesão em medula era entre 2, 3, 3 e 4. Então a tomografia se mostra bem mais avançada quanto a isso. Já nesse caso aqui, deu para ver que o disco intervertebral ele realmente está no tempo antigo. Ele realmente está comprometendo a medula bem aqui, ó. A tomografia, gente, ela tem uma sensibilidade melhor que o raio-x, então, por isso que a mielografia está caindo em desuso. Então, se vai ser anestesiado o paciente, eles já mandam realmente para a tomografia. E melhor ainda que a tomografia é a ressonância magnética para a medula, tá bem? Então, quem tem o que eu faço, Amanda? Por exemplo, que nem nesse caso aqui, via diminuição de espaço, recomendo a tomografia. No meu laudo, eu coloco assim, sugere-se realização de estudos avançados de imagem, ressonância magnética e tomografia computadorizada para adequado diagnóstico. Aí podem falar assim para mim, Douglas, mas aqui nem tem ressonância, por que você coloca isso no laudo? Vai que o tutor, ele tem dinheiro de ir para o Rio de Janeiro fazer a ressonância desse animal. Eu comecei a pensar nisso uma vez que eu vi um animal... Radiografia só tem lá no Rio mesmo, né? A ressonância... Desculpa, ressonância. A ressonância tem no Rio e em São Paulo. Ah, tem em São Paulo também. Eu não conheço. A tomografia já tem bastante lugar, mas a ressonância é só no Rio e São Paulo. Eu não sei se Salvador... Não, agora tem tomografia aqui em Rio Preto também. Eu sei que eles então, adquiriram.
a tomografia tá mais acessível. Ela ainda é Sim, cara, né, comparada mas com tá os mais. outros, mas ela é mais acessível. Uhum. Só que daí, Amanda, uma vez eu lembro de um animal do Nordeste, de uma mulher bem pobrezinha que precisava fazer ressonância. Tinha um tumor, acho que em hipófise, alguma coisa assim. Uhum. A mulher entrou, fez uma vaquinha na internet, E conseguiu foi. tudo pro cachorro. E foi. Eu Então aí sei. uma vez me falaram, Douglas, por que que você coloca no laudo que indica isso se você sabe que o doutor não tem dinheiro? Vai que ele faz uma Uma vaquinha na vaquinha na internet internet faz. e leva. É o que eu Entendeu? sempre falo, isso até acho que é o que serve como experiência técnica para vocês, pessoal. O que a gente vê? Talvez se vocês têm animal, se vocês fazem estágio, né, vocês podem acompanhar isso. Eu, por exemplo, a gente está numa região que é interior, então nem tudo a gente tem de pronto, né, de fácil acesso. Então, aliás, a maioria das coisas, né? Então, por exemplo, aqui Uhum. na cidade onde eu moro, né, que é a cidade onde eu nasci, a gente não tem, não existe uma clínica que faça, por exemplo, um exame de uma biópsia, ou muitas vezes um exame um pouquinho mais elaborado, qualquer coisa, Uhum. né, de hemograma, enfim, ou algumas enzimas, a gente tem que mandar para Rio Preto. E aí, muitas vezes, o que ocorre? O colega, ele suspeita de alguma patologia e ele simplesmente fala para o tutor que, olha, é isso, por menosprezar, muitas vezes, a capacidade do tutor em Doutor. solucionar o problema, né? Isso é Uhum. ruim, porque daí o tutor vem para casa, e eu falo isso até com exemplos da minha família, né? Olha, levei ali no veterinário e ele falou que não tem jeito. E não é que não tem jeito, né? Aqui, muitas vezes, o profissional não tem acesso a algumas tecnologias, então ele não consegue solucionar o problema. Mas se ele fizer uma indicação, existe a possibilidade. É o que você acabou de falar. Às vezes a gente menospreza o poder aquisitivo, né, financeiro, enfim, a capacidade do tutor em solucionar o problema, né? Em alcançar determinadas tecnologias para diagnosticar de uma forma mais efetiva e melhorar aí o prognóstico, né, a indicação do tratamento, enfim. Mas a gente nunca pode fazer isso. Então, que fique como lição para vocês. Olha, eu não posso, mas se você levar até um centro, né, em tal lugar, você vai conseguir, né? Você pode conseguir. Se não houver essa possibilidade, eu recomendo esse caminho, mas se houver, então vão ter outros caminhos possíveis. E isso é muito importante a gente sempre deixar claro. Independente Deixa claro. na clínica de grandes, na clínica de pequenos, a gente precisa falar, olha, a possibilidade é essa. Eu não posso, mas tem um colega assim, em tal lugar que pode. Você quer acessar? Eu te dou o contato. Porque eu Exato. sinto que as pessoas, às vezes, elas... a gente tem que usar o termo certo mesmo. Elas se queimam porque elas não esclarecem para o tutor tudo que há de possibilidade. Então, assim, a gente tem que saber dizer, eu não sei, mas tem alguém que sabe, né? Acho que O a meu Bia também pode aparelho não é o complementar. adequado para esse diagnóstico. Precisa de um aparelho mais moderno. Justamente. Porque o que acontece, Amanda, vamos supor, um paciente que tem um tumor que não é visto na tomografia, só ressonância. Uhum. Né? A gente não diagnosticou. Aí vai fazer eutanásia, porque não tem como. Você já pensou se daqui a um mês ele descobre que a ressonância podia ter salvo a vida daquele cachorro? Pois é. Aí ele chega para você e fala assim, doutor, por que você Por não me quê? falou? Aí, porque aqui não tem. Não, mas eu levaria. Se eu souber, às vezes, Amanda, ele até nem levaria. Talvez ele nem levaria. Mas se ele quiser meter um processo em você, ele porque usa você isso. omitiu a informação, ele pode. Ele pode. É o que eu sempre falo. E assim, eu tenho colegas, né? Colegas mesmo, que trabalharam juntos e que muitas vezes cometem isso. Às vezes, gente, nem por maldade, mas por descuido. Na rotina, você acaba falando, olha, é isso, mas você já olha pra cara da pessoa e subjuga, né? As pessoas não vai fazer, então, não tem jeito, tá? Tchau. E não façam isso. Anotem isso bem grande, assim, lá na memória de vocês, como conduta, né? Como POP, Procedimento Operacional Padrão. Como a professora Bia escreveu, indique tudo o que é preciso. E aí, se vai ser feito ou não, isso não é mais um problema seu. Isso eu uso no laudo, eu coloco no laudo. Isso, os estudos avançados de imagens são gente, necessários. isso é uma das coisas que eu acho mais importante como conduta, né? A gente discute nas aulas e é importante a gente frisar que conduta é o seu carro-chefe. Como você se apresenta para um tutor é o que vai fazer a sua propaganda, né? Então, se você muitas vezes oculta alguma informação, isso pode, como o Douglas falou aí, te prejudicar. Você vai entrar, às vezes, num processo de graça, né? Você vai... Porque realmente, às vezes, o tutor nem levaria. Às vezes ele realmente não levaria, mas para ele te processar, e hoje o processo é tão fácil, é tão fácil. Tem gente que processa, a maioria dos processos não tem fundamento. A maioria, realmente, a gente vê que é exagero do proprietário, alguma coisa assim. Mas se tem gente que processa por coisas erradas, imagina por isso que ele teria razão. Entendeu? Justamente. Então, eu me resguardo e eu não subestimo. E é que nem a Amanda falou, a maioria dos veterinários subestimam. Eu tenho amigos que falam assim, Douglas, eu tô com um animal assim, mas eu nem vou pedir ultrassom porque eu sei que o tutor não vai fazer. E aí fica essa discussão interna, né? E não passa adiante a Exatamente.
Então, coloquem. Se vocês acham que, nesse caso, por exemplo, vocês estão com uma suspeita de lesão em coluna. O indicado, o primeiro é o raio-x, com certeza, porque vai triar, vai fazer uma triagem. O raio-x não concluiu, coloquem lá, que vocês indicam tomografia, que vocês indicam ressonância. Tudo que Ou às tem. vezes, tudo que der. Ou às vezes que vocês indicam o exame físico para o neurologista. Por exemplo, eu não sou bom em neurologia, em avaliação neurológica. Às vezes eu consigo avaliar, às vezes não. Eu falo, olha, eu indico que você procure um neurologista, Colega. ele vai saber avaliar melhor o seu paciente. Indica alguém. Então, nem que seja uma avaliação para alguém específico mesmo. Não, o e exame. detalhe, né? A gente tá falando aqui, a gente puxou esse gancho aí, falando em técnicas, em exames um pouco mais elaborados, que muitas vezes a gente não tem disponível. Mas pensando em coisas básicas, né? Sei lá, você é suspeita de um tumor e você não tem como fazer a biópsia. Ou às vezes você suspeita e já tem uma suspeita final. Isso é muito característico de um melanoma parará. Tá? E aí você fala pro tutor, então, olha só, eu não faço, né? Eu suspeito e eu não faço a cirurgia, por exemplo. Aí não tem jeito, você vai ter que eutanasiar. Meu Deus, gente, o que tem de colega fazendo isso? Você não tem ideia. Hoje não cabe mais isso, hoje não pode. Não façam isso nas suas vidas jamais. Porque assim, é feio porque daí, às vezes, o tutor ele vai procurar um outro profissional que talvez também não tenha essa habilidade, como o Douglas falou, que, por exemplo, o neuro não é a área dele, né? Também não é a minha, mas esse profissional não tem, mas ele vai falar, não, mas espera aí, eu tenho um colega que trabalha especificamente com isso, vamos ver. Exato. E aí esse colega que é o profissional específico da área vai falar, não, tem tratamento sim, o animal se recupera, e aí eu, Amanda, que disse que não tinha jeito, ainda tenho que engolir o tutor, me trazer o paciente saudável e falar, olha, o senhor falou que não tinha jeito, tá aqui, ó, resolveu. Isso se não cai nas redes sociais e virar aquele... Aquele alvoroço. Então, assim, gente, foi bom a gente falar disso, que é importante essas rotinas práticas aí que a gente pega no meio do caminho, né? Até eu mesmo, ó, por exemplo, estudo vascular Doppler no ultrassom, eu tenho uma dificuldade muito grande. Tem animais que eu faço ultrassom, eu sei que tem um desvio, mas eu não acho. Você lembra do Mário que estuda com a gente? Lembro. Ele, para Doppler, a avaliação vascular, ele é ótimo. Eu falo para ele, olha, eu tenho um colega que vai saber fazer esses exames específicos e mando para ele sem problema. Então, eu acho que hoje em dia não cabe mais isso de não sei, não tem jeito. Não existe, gente. Não existe. Com toda certeza. Tá bem? E aí o último slide é esse aqui. Só para ter uma boa atenção, gente, que nem eu falei no começo da aula. Talvez vocês não vão trabalhar com imagem. A realidade da grande maioria, né? Porque as turmas são poucas pessoas para cada área. Sim. A turma que a gente estava, que eu e a Amanda, a gente só tem estudou. o Douglas no diagnóstico, eu acho. Não, eu e o Mário, você e o Mário. E tipo assim, só que uma coisa que eu gostei muito da nossa turma, teve um pouco para tudo. Teve gente para todos os lados. Então, saber ter gente para todo lado é um pouquinho para cada área. Então, vocês não vão, provavelmente, para o diagnóstico por imagem. Mas, pelo menos uma vez na vida, vocês vão precisar encaminhar o exame e vocês vão ter que saber receber um laudo. Então, o laudo, ele vai ser dependente do exame e vai ser dependente da solicitação que vocês fizeram. Na minha opinião, gente, vocês não precisam saber exatamente qual vai ser o melhor posicionamento para aquele exame, para aquela suspeita. O ideal é vocês saberem exatamente o que vocês estão suspeitando. Por exemplo, eu suspeito de uma luxação de cotovelo. Então, coloca lá no histórico, na suspeita clínica. Suspeita de luxação de cotovelo. Que quem for fazer o exame vai saber qual é o melhor posicionamento. Então, porque o que acontece? Vocês acabam perdendo tempo estudando quais são as 3 melhores projeções para displasia de cotovelo, por exemplo, e daí nem vai preencher certo. É muito mais importante vocês colocarem a suspeita e o histórico do que as projeções. Então, o pedido de exame ele tem que ser adequadamente preenchido, o máximo de informações possíveis, né? E a suspeita. Então, a suspeita, com certeza, na parte técnica, é o mais importante, porque daí o radiologista, ou ultrassonografista, o neurologista, ele vai saber o que procurar, tá bem? E é isso aí, pessoal. Esse aqui é o slide final. Ali tem as mídias dos lugares que eu atuo, né? Hoje no Prontovet, no CEMEV e no NAUS, para quem quiser acompanhar. O CEMEV, a gente disponibiliza alguns conteúdos técnicos. No Prontovet não é tão técnico, e no NAUS é muito técnico. No NAUS é totalmente técnico. No meu perfil pessoal é só uma vez por semana que eu posto coisa técnica, porque a gente não vive só de trabalho, né? É isso mesmo. A gente não vive só de trabalho. Mas se vocês quiserem acompanhar, sempre no meu eu posto uma semana de raio-x e uma semana de ultrassom. No caso da semana passada foi esse de uma hernia de disco, então tá bem fácil, bem legal.
No do CMEV Imagem também tem bastante conteúdo técnico. E no Pronto-VET que não tem. No de ultrassonografia é mais ultrassonografia, não é compatível com a aula de hoje. Vocês podem perguntar, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar agora ou podem mandar depois. Eu sei que a aula ficou um pouco longa, mas é bastante coisa para falar. E eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Acho que tá todo mundo já quase próximo aí da hora do almoço, né? Do almoço, Eu não sei né? quais foram as lives ontem, que eu tô meio. Essa semana eu tô sem o Adnan em casa, e aí com criança, cachorro e as aulas, a gente fica alheia ao resto. Mas acho que tá todo mundo meio tentando se recuperar, né, pessoal? As lives estão A professora Bia tá aqui agradecendo, aula maravilhosa. Muito obrigada, Douglas. muito obrigado a você. Douglas, eu chamo Douglas de Doug, você também vem da nossa época de convivência da faculdade. Então, eu quero agradecer de novo, né, a sua disposição em ajudar. Quando eu falei de prontidão, você já respondeu que ajudaria, que precisaria ver um horário na sua agenda aí, que eu sei que é bem corrida, vocês viram que ele é bastante ocupado, né, tem mais que um lugar para atender, e mesmo em meio a toda a ocupação e toda essa loucura que a gente está vivendo agora, ele disponibilizou um tempo aí mesmo que no sábado, né, aliás, no sábado, que é um dia de descansar, né, e tá aqui nessa manhã, foi maravilhoso mesmo, fiquei muito feliz. Como eu já falei em outras vezes, né, eu acho que essa rotina prática de vocês, assim, engrandece de forma mensurável as aulas. A gente acaba não tendo esse tipo de rotina, né, acaba ficando mais restrito às aulas hoje, atualmente, né, então, com certeza a gente precisa desse braço aí da ajuda de vocês para tornar a aula mais interessante. Eu espero que todos tenham gostado também, pessoal. Como de rotina a gente já vem fazendo, eu vou criar um formulário, né, com a disponibilização do link para acesso a essa aula e as perguntinhas avaliativas lá, que é de extrema importância que vocês façam, tá bom? E aos que estão aqui ainda presentes, por favor, lembrem de cobrar aí, de divulgar para os seus colegas que não estavam, né, para assistir, que é importante também para que a gente continue com esse tipo de iniciativa. Muito obrigada, então. Obrigada, Douglas, mais uma vez. Excelente. Assim, cada dia eu fico mais encantada com essa rotina de vocês, que eu acho o máximo mesmo. Eu adoro o diagnóstico de imagem, né? Dentro da reprodução a gente trabalha muito mais com ultrassonografia, mas eu gosto muito dessa... Porque realmente é difícil para o veterinário, né? A gente já não ouve o que os animais sentem e ainda tem que, de uma forma bem subjetiva, aí, com o dom do tato, praticamente, né? E sentir, né? Diagnosticar. E com certeza o diagnóstico de imagem é a nossa grande vitória aí. Nossa, para ajudar no diagnóstico. Mas é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Não sei se o Douglas quer falar mais alguma coisa, professora Bia. Eu estou satisfeito, pessoal. Então tá certo. Obrigada. E eu tenho certeza que o Douglas vai estar bem acessível aí para quem quiser acessá-lo com perguntas, enfim, oportunidade de estágio. Eu sei que fica um pouquinho longe, mas Campo Grande é a cidade mais maravilhosa que eu já conheci na vida. Eu adoro. Eu já tentei sair daqui, mas não sei. E vale a pena vocês conhecerem, de repente fazer uma visita, fazer estágio. Douglas, eu vou aproveitar e te perguntar. Tem muita gente reclamando, né, que tá difícil estágio nessa temporada, né? E aí vocês estão, como é que tá a rotina? Vocês suspenderam? Aqui a gente tá até precisando de estágio. Lá, pessoal, viu? Tem várias pessoas que falam, não, professor, porque é difícil, estágio, lá tem oportunidade. Então, se alguém quiser... Não. Aqui a gente reduziu as pessoas que usam transporte coletivo, a gente pediu para não vir porque, né, é arriscado, ou se eles tivessem outro meio, e daí a maioria, eles não perderam o estágio, né, ficou pausado, e os outros continuaram a vir. No CEMEV, no Pronto-VET, aí os voluntários, eles se tiraram realmente, porque o CEMEV é bem menor, né, a estrutura, então fica mais aglomerado. Aí no CEMEV, que é maior, aí a gente está mantendo os estagiários, só fizemos uma escala, mas ainda tem bastante horário disponível. Lá, pessoal, então vamos aproveitar, né? Bom, Douglas, é isso. Muito obrigada mais uma vez. Bom fim de semana e bom descanso. Pra você também, gente. Pessoal, lembrando que segunda a gente tem aula de novo, tá? Vou divulgar para vocês a próxima. Até mais. Um abração, até mais. Tchauzinho. Tchau. Tchau.